Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 09. 15 de julho, ano unificado de 1927, a Orla Marítima Interior. Atualmente, os submarinos imperiais normalmente operam em grupos. 2 submarinos são melhores que 1. 3 são melhores que 2. Tudo se resume à força dos números. Essas táticas de agrupamento foram originalmente desenvolvidas para interceptar navios mercantes, mas funcionam muito bem contra navios de guerra. Quando um avistamento é relatado, a busca começa. O esquadrão consegue estabelecer contato. Mensagem de um companheiro de esquadrão. Navio inimigo avistado. Detectado pelo sonar. Qual é a origem do som? Definitivamente uma hélice inimiga. Está muito barulhento. Isto é, espera, tem mais de um. Que classe é esta? É difícil distinguir, mas é definitivamente um comboio. Preparem-se para lançar torpedos. Não fiquem para trás. Todos na sala de controle estão concentrados e alertas. Do capitão Barcha para baixo, toda a tripulação está fazendo um trabalho impressionante. Até mesmo Tânia, que está ali por mera formalidade, consegue perceber que esses submarinistas são espertos. Pouco tempo depois, eles devem ter chegado a um ponto de parada. Barcha se aproxima e oferece uma explicação concisa. Em seguida, hesitante, acrescenta outro comentário. Coronel de Gurechaf, o sol está prestes a se pôr. Pouco antes do pôr do sol, o momento perfeito para atacar, eu diria. Normalmente seria esse o caso. Mas ele parece estar pensando e expressa sua dúvida. Devido à natureza do V2, a visibilidade reduzida do crepúsculo está longe do ideal. Deveríamos evitar o combate? Ele tem razão. Por outro lado, é apenas um ponto. Você levanta uma questão válida, mas o mar é vasto. Se nos retirarmos agora, não há garantia de que voltaremos a fazer contato. Pelo contrário, imagino que seria bastante difícil. Esse é o nosso trabalho. Sem querer ofender o capitão que diz que podemos confiar nele, mas eu não sou um desses marinheiros de água doce que não fazem ideia de como os submarinos funcionam. Falo por experiência própria. Sim, Tânia acena com a cabeça. Só um pouquinho. Mais recentemente perto da costa de Norden. Após um educado aceno de que a consideração do capitão era muito apreciada, eles vão direto ao ponto. Submarinos só conseguem ir até uma certa velocidade debaixo d'água. Eu sei que é muito pedir, mas gostaria que vocês continuassem com o ataque. Por favor, não faça parecer que somos tartarugas. Não pretendo criticar você ou sua equipe. Estou apenas relatando os fatos. O problema da mobilidade não é algo que possa ser resolvido apenas com esforço máximo. Quando ela pergunta se está enganada, o capitão faz uma careta. Provavelmente não esperava receber uma palestra sobre táticas de submarino de alguém que ele considerava apenas uma oficial de magia. É verdade também que eles são profissionais. Entendo que falar como um sabe-tudo é de mau gosto. Mas a necessidade é a mãe da invenção, a patrona da inovação obrigatória e, em última análise, a coisa extremamente complicada que é uma ordem de um oficial superior. De qualquer forma, temos que fazer isso. E agora a chance está diante de nós. Tânia esboça um sorriso irônico. Não há garantia de que a sorte nos permitirá agarrá-la pelos cabelos por trás. Então, devemos simplesmente acertá-la em cheio e arrancar tudo o que pudermos enquanto tivermos a chance. Não concorda, capitão? É como você disse. Custe o que custar, temos que trazer o corpo expedicionário do continente sul de volta para casa em segurança. Despedindo-se de Barcha e de sua renovada determinação, Tânia solta um suspiro exasperado ao se reunir com o primeiro-tenente Cerebriacol, que a acompanhou na jornada. Alguma novidade, coronel? Prepare-se para a partida, tenente. Chegou a hora do evento principal de qualquer operação submarina. As tropas nos outros submarinos provavelmente também estão nervosas. E é por isso que ela dá uma risadinha suave. Não se preocupem, não será tão difícil quanto com os V1. Conseguiremos manobrar um pouco. Em meio às risadas estridentes, Tânia se vira para um corredor que se aproxima. Coronel, recebemos um relatório complementar. A expressão tensa no rosto do operador de sinais que trouxe as informações mais recentes sobre a posição do inimigo dispara o alarme. Sobre o que será? Outro submarino reportado. Encontraram um portador. Um porta-aviões? Então havia um. Contendo um suspiro, Tânia balança a cabeça. A tripulação do submarino provavelmente está feliz por ter uma presa tão valiosa. Infelizmente, eu teria preferido que o porta-aviões não estivesse presente. Se nosso reconhecimento aéreo não for preciso, isso é um problema. Entendo que a névoa da guerra seja um problema muito real, mas para a Força Aérea deixar passar algo tão importante é uma grande mancada. Infelizmente, se estiver lá, temos que nos livrar dele. Se não o fizermos, as coisas ficarão perigosas mais tarde. Não podemos ter um porta-aviões atacando navios de transporte que retornam para casa. Em um V2, devemos ser capazes de lidar com isso. De qualquer forma, não temos escolha a não ser confiar nas máquinas. Qualquer coisa feita com tanto carinho e cuidado por aquele cientista deve ter um poder absurdo. Quanto à segurança, sequer pensar nisso é inútil. Vamos acertá-los em cheio com um ataque coordenado. Não estamos mais numa situação em que atingir apenas os navios de guerra seja suficiente. Precisamos acertá-los junto com o porta-aviões ao mesmo tempo. Percebendo a necessidade de uma comunicação impecável, Barcha se aproxima de Tânia para planejar, com o receptor na mão, e bate no peito como quem diz que ela pode contar com ele. Entre este e os outros 2 submarinos, temos 12 V2. Qual será o seu objetivo? Os navios de guerra são os principais alvos. Enviaremos 6 para os encouraçados e 4 para o porta-aviões. Para os cruzadores, 2 são suficientes. Na pior das hipóteses, eliminaremos os contratorpedeiros com torpedos ou minas. O capitão acena com a cabeça demonstrando compreensão, e Tânia pede que ele transmita uma mensagem. Depois que as tripulações ejetarem, nós nos esconderemos na água até que as munições cheguem, detonar e depois subir para atacar. Não precisaremos que você nos resgate.
Por favor, certifique-se de que todos saibam. Tem certeza? Ele parece preocupado, mas Tânia acena com a mão. Seria bom se você pudesse estar preparado para o caso de algo acontecer, mas não quero dificultar as coisas para você nessas águas. Coronel, é o trabalho deles. Minha ajudante interrompe com um comentário frio. Ela provavelmente está menos irritada e mais simplesmente falando por senso de dever, mas Tânia concorda com a cabeça. Tem razão, Tenente Cerebriacol. Mas não acha que para trabalharem juntos, ambas as partes precisam ser profissionais? Obviamente, todo esse acordo se baseia na premissa de que realizaremos a greve. Minha ajudante recua com uma careta, como ela tem se atrevido ultimamente. É difícil encontrar policiais que façam o que for preciso, mesmo que seja apenas porque se sentem na obrigação de mostrar aos outros como as coisas realmente são feitas. Tenho o maior prazer em acompanhar seu crescimento e desenvolvimento contínuos. Aparentemente impressionado com a troca de palavras, Barche a saúda. Rezo pelo seu sucesso. Não reze por nós, Capitão Barche. Estamos apenas a caminho para fazer o que precisa ser feito. Acredite em nós. Se falharmos, então você pode rezar para Deus, Buda, o diabo ou quem quer que seja. Desculpe, coronel. Tânia sorri levemente. Ainda assim, agradecemos suas gentis palavras. Bem, esta é uma boa oportunidade. Aproveite seus lugares na primeira fila e observe como o do 113º Batalhão de Magos Aéreos opera. Imagem. Ao largo da costa de Dakar, frota doméstica da comunidade 2º Esquadrão, vanguarda do Acordo Operacional T-13, 25 para o Acordo Operacional. Aproximadamente 19 horas, horário local. Essa foi uma operação para perseguir o inimigo. As forças imperiais tentavam fugir durante a noite, mas a força-tarefa, aniquilá-los de uma só vez e por fim às suas operações no continente sul. Ao contrário da maioria das frentes de batalha paralisadas, esta parecia vencível. Em outras palavras, eles não esperavam muita resistência. Como a insignificante marinha imperial se sairia contra a frota da comunidade polaco-lituana? Qualquer criança saberia como terminaria. O Império detinha uma vantagem numérica insuperável, tanto em termos de navios de guerra quanto de embarcações menores. Como poderia uma nação continental esperar competir com a maior potência marítima do mundo? Ninguém na frota da Commonwealth duvidou por um momento que esta batalha estivesse praticamente ganha. Mas assim que começou, todos gritaram em choque. O que está acontecendo? Foi como se tivéssemos aberto os portões do inferno. Mas o tempo para arrependimentos já havia passado. O preço por sua negligência seria pago com vidas. O capuz. O poderoso capuz é. Os gritos dos marinheiros ecoaram. Um olhar foi suficiente para perceber o que estava acontecendo. O rugido reverberando pela zona de batalha, a fumaça subindo. A cena horrível era difícil de encarar. Eles estavam assistindo à agonia de um navio de ferro que outrora fora magnífico. A fumaça que jorrava de seu casco inclinado e o ruído terrível indicavam que era tarde demais para salvar o Rude. O capuz. O poderoso capuz. Antes da guerra, era o maior navio em serviço de qualquer uma das grandes potências e, possivelmente, o melhor navio de guerra da Commonwealth. O poderoso Rude era o orgulho da marinha. E bastou um único golpe para afundá-la. Um único impacto e tudo vira destroço? Mesmo depois de testemunharem com os próprios olhos, todos os marinheiros queriam gritar que aquilo não podia ser verdade. Não era para ser assim, gritaram eles, enquanto o capitão, orgulhoso, jurava compartilhar o destino de seu navio, e a tripulação sequer teve tempo de se contorcer de agonia. Mas ao mesmo tempo essas elites, embora em luto, perseveraram e se puseram a trabalhar. Assim que perceberam que o Rude havia sido torpedeado, o resto da frota quebrou a formação e começou a realizar manobras evasivas. Essas alterações de percurso foram realizadas com a maior rapidez e disciplina que se poderia esperar. Tomada de decisões extremamente rápida. Reação mais veloz que se possa imaginar e movimentos tão ordenados que todo o esquadrão chegou a quebrar a formação em perfeita sincronia. Mas a determinação dos marinheiros ao manobrar provou-se inútil. A Arca Real. Um grito trêmulo anunciou o cruel destino que se abateu sobre o navio. O que é? Informe-nos. A Arca Real foi atingida. Um estrondo ensurdecedor acompanhou o jato de água que se ergueu ao lado do porta-aviões. Mesmo do convés do contratorpedeiro mais distante do centro da frota, não havia como confundir o que estava acontecendo. Enquanto os marinheiros observavam, atônitos, o porta-aviões começou a adernar rapidamente. Seria devido ao impacto? Aviões que tentavam decolar do convés do Ark Royale colidiram e explodiram em chamas. Não houve tempo suficiente para que alguém sequer sentisse o choque. Merda! Os magos marinhos e a tripulação que conseguiram escapar rapidamente tentaram apagar os incêndios que começaram, mas a conflagração só aumentou. Observem a superfície da água. Procurem pelos rastros dos torpedos. Em meio à cacofonia de outras ordens, o capitão do destroyer bradou com determinação sombria. Se for preciso, entre na linha de fogo para detê-los. Não deixe que eles acertem mais nenhum tiro. Os navios de escolta não podiam permitir que mais torpedos passassem. Para salvar a tripulação do Rude. Para salvar a Arca Real. Com submarinos inimigos à espreita nas proximidades, eles não podiam sequer parar para prestar auxílio. Com a raiva e a impaciência fervendo em seus peitos, todos os marinheiros rangiam os dentes inconscientemente. Mas um instante depois, a tripulação do destroyer Bermuda da Commonwealth se viu amaldiçoando Deus com todas as suas forças. Bem à frente deles, o cruzador Ilhastral navegava a toda velocidade. Mas então ouviu-se um som terrível. A temida coluna de água subiu. Ilhastral. O Ilhastral. O casco, que já estava afundando, partiu-se em dois. Não havia chance de salvar o navio. Para evitar ser arrastado para baixo pelo navio que afundava, o Bermuda foi forçado a mudar de rumo. Ao mesmo tempo, o capitão assumiu o comando e fez tudo ao seu alcance para proteger o navio que estava afundando. Finalmente, os esforços persistentes dos operadores de sonar deram resultado. Estou captando alguma coisa. É propulsão?
Estou ouvindo um submarino inimigo, não dois. Espera, tem mais. É um grupo de caça. Mude de rumo. Depressa. É hora de pôr um fim a tudo isso. Sim, senhor. Não vamos deixá-los sair daqui ilesos. Preparem-se para o combate anti-submarino. Façam esses desgraçados pagarem. Os cruzadores leves e contratorpedeiros da Commonwealth responderam sem demora. Decidiram em conjunto que mesmo que isso prejudicasse seus sonares, a prioridade era impedir mais ataques de torpedos. Para silenciar rapidamente os submarinos, eles lançaram o ouriço, uma arma capaz de dispersar múltiplas submunições. Era uma arma nova, recém-adquirida para a frota. Esses dispositivos haviam sido desenvolvidos especificamente para mandar aqueles submarinos imperiais atrevidos para o fundo do oceano. A arma possibilitou operações de negação diária com cargas de profundidade e deu aos destroyers a confiança de que possuíam a vantagem tática. Não os percam de vista. Peçam para Lewis e Victor também os capturarem. A sede de vingança e o dever de proteger seus companheiros marinheiros. Esses sentimentos levaram as tripulações ao limite. Os marinheiros corriam pelas passarelas e corredores estreitos, desesperados para aproveitar cada segundo enquanto os sargentos gritavam até ficarem roucos, incentivando-os. Eles haviam sido bem treinados, e isso era evidente. Esses soldados eram tão devotados à sua pátria quanto qualquer ser humano poderia ser. Tristemente, como seus esforços representavam a melhor manobra anti-submarino, eles se voltaram contra eles. Os dedicados caçadores de submarinos, uma mistura de contratorpedeiros e cruzadores leves, haviam espalhado suas munições nos conveses. No instante em que começaram a disparar na água, este era o momento que os demônios na água estavam esperando. O desastre se agarra às costas dos torpedos. O inimigo mais temido da Commonwealth emergiu do mar. Magos inimigos, a bom bordo. Eles estão chegando rápido. O grito de desespero do vigia chegou tarde demais. O que aconteceria se os ouriços e outros explosivos expostos fossem atingidos por uma fórmula explosiva? Merda! Atenção todos, preparem-se para... O aviso não foi rápido o suficiente. Após sua aparição repentina, os magos lançaram seus feitiços com calma. Enquanto conjuravam, o capitão no comando perdeu a consciência no instante em que seu corpo o abandonou. As bermudas foram explodidas? Sua quilha ficou visível no clarão da explosão estrondosa. Aquele breve vislumbre foi mais do que suficiente para que os navios de seu escolta entendessem o que havia acontecido. O rápido afundamento do Bermuda fora causado pela detonação das cargas de profundidade e torpedos que preenchiam os conveses e cascos dos contratorpedeiros. Mas como? A causa era óbvia, explosões secundárias. As armas que deveriam lhes dar vantagem estavam, em vez disso, se voltando contra eles. Mas como? Por um instante, tudo ficou completamente incompreensível para a tripulação dos navios restantes. O que os trouxe de volta à realidade foram os gritos de um vigia. Magos! Magos imperiais! Ah, aqueles filhos da puta! A essa altura, todos sabiam exatamente o que tinha acontecido. Os comandantes dos remanescentes da frota entenderam perfeitamente e amaldiçoaram os céus. Haviam sido distraídos pelo ataque de torpedos, e agora uma unidade de magos da marinha estava causando estragos. Só podia ser isso. Eles tinham plena consciência do poder dessa tática. Afinal, os imperiais a haviam utilizado inúmeras vezes no norte. A situação se tornara tão familiar que lhes causava repulsa. As forças da Commonwealth chegaram a tentar derrotar os imperiais em seu próprio jogo, enviando magos marinhos de seus próprios submarinos durante a invasão da antiga Aliança Antante. Mas eles haviam baixado a guarda inconscientemente, convencidos de que nenhuma frota de superfície poderia derrotá-los. E foi isso que levou a esse desastre. Os oficiais da frota estavam longe de ser ineptos. Eles tinham uma compreensão firme da situação. Era uma verdadeira bagunça. Normalmente, aviões de caça e magos da marinha impediriam o inimigo de sequer se aproximar. Todos aos postos de combate. Fogo à vontade. O destroyer Lewis abriu fogo imediatamente com tudo o que tinha à disposição. Joguem fora tudo que for inflamável. Soltem todos os ouriços. O contratorpedeiro Victor havia terminado de carregar seus mísseis e lançado todas as cargas na posição aproximada dos submarinos inimigos. Eles estavam despejando suas munições o mais rápido possível, mas um instante depois, ambos foram instantaneamente incapacitados por explosões secundárias. Lewis e Victor estão perdidos. Eles cumpriram seu dever até o fim, mesmo que tenha sido por um curto período, ao fazer com que a maior parte das forças imperiais se concentrasse nos dois destroyers. Os outros navios em sua formação receberam um breve alívio que pareceu perturbadoramente com uma sentença suspensa. Mudar de rumo, a toda velocidade. Ainda lançando qualquer coisa minimamente explosiva, os navios que conseguiram adotar uma postura evasiva tiveram sorte de permanecer à tona. Infelizmente, uma tempestade desastrosa os estava cercando. Injusto? Sim, foi. A vanguarda, incluindo os navios de guerra e o porta-aviões, havia sido quase completamente dizimada no início do combate. Uma coisa seria se tivessem sido atacados por uma poderosa frota inimiga e lutado bravamente contra o adversário. Mas perder para alguns torpedos e um par de magos medíocres? Como isso está acontecendo? Ninguém teria culpado os policiais por olharem para o céu e proferirem todos os palavrões possíveis. Para todos os habitantes da Commonwealth, aquilo parecia um pesadelo. Se isso for um sonho, quero acordar agora mesmo. Mas esses eram oficiais da marinha que personificavam o espírito destemido. Em seus corações lamentavam seu terrível destino. Mas a única coisa que saía de suas bocas era um fluxo constante de ordens para manter seus marinheiros alertas e em movimento. Lancem os torpedos e as cargas de profundidade sobressalentes antes que sejamos explodidos também. Rápido! Eles tiveram que fazer tudo o que podiam para sobreviver. Os destroços da frota também não descansaram. Para os contratorpedeiros foi terrivelmente vergonhoso, mas eles lançaram ao mar todos os materiais inflamáveis, incluindo suas cargas de profundidade.
Continuem atirando. Só há alguns inimigos. Chamem os magos da marinha. O porta-aviões precisa de ajuda. Ajudem no controle de danos. De alguma forma, eles conseguiram continuar lutando. Pelo que parece, havia menos de uma companhia de magos atacando. Logicamente, eles deveriam ter sido capazes de lidar com eles. Talvez uma dúzia de inimigos. Só isso. Um punhado de imperiais enfrentando um esquadrão inteiro da Marinha Real? Isso foi uma piada de mau gosto. Se não tivessem chegado tão perto, a rede de defesa da frota poderia tê-los repelido, ou pelo menos mantido a distância até certo ponto. Claro, isso partindo do pressuposto de que sua própria unidade de magos da Marinha não estivesse sendo consumida pelo enorme incêndio que irrompeu no porta-aviões. Embora tivessem aumentado constantemente o volume de fogo, a densidade da saraivada de tiros de cada navio era insuficiente. Todos os marinheiros sabiam disso. Melhor alguma coisa do que nada. Apegando-se a esse pensamento como a uma prece, depois de dispararem uma saraivada de balas, eles até usaram a criatividade e criaram uma cortina de fumaça para se esconderem. Mas a balança da batalha era impiedosa. Uma vez que recebiam a gorjeta, não voltavam atrás, pareciam desprezar os esforços das pessoas. Nós Vincent Embora talvez não houvesse magos suficientes nem para formar uma companhia inteira, Vincent não escapou do fogo concentrado. Ela mal conseguia se manter à tona, mas depois de ser engolfada por uma bola de fogo, ficou permanentemente fora de combate. O fato de não ter sido destruído por uma explosão secundária era uma prova ponto que a decisão de se livrarem do máximo de explosivos possível fora correta. Certamente os magos imperiais pretendiam detonar quaisquer torpedos ou cargas de profundidade a bordo. No momento em que Vincent explodiu em chamas, os disparos cessaram, mas, percebendo que ela não explodiria sozinha, retomaram o ataque. Infelizmente, esses foram todos os resultados de seus esforços. Talvez fosse simplesmente a impotência de uma nave que não conseguia contra-atacar? O futuro de Vincent não era muito promissor. Ao perceberem a gravidade da situação do barco, os magos inimigos voltaram a concentrar seus ataques na linha d'água. Assim que um buraco se abriu no casco, a situação piorou drasticamente devido à inundação descontrolada. Os vilões concluíram sua maldade em um instante. Em seguida, perseguiram impiedosamente o restante dos navios da Commonwealth. Magos inimigos se aproximando rapidamente. Sim, aposto que sim. O capitão rangeu os dentes levemente. Tendo avaliado que Vincent não representava mais uma ameaça e abandonado suas tentativas de provocar explosões secundárias, era óbvio o que os magos imperiais fariam em seguida. Mesmo quando alguns magos marinhos emergiram tardiamente da Arca Real em ruínas, suas tentativas de repelir o inimigo foram inúteis. Não, era pior do que isso. As fórmulas que eles utilizaram só atraíram fogo devastador para suas posições. Mesmo para os magos de elite da marinha, revidar enquanto cercados por fogo e explosões era algo impossível. Para o inimigo, era uma ajuda divina. Em troca do mínimo apoio, eram subjugados com extrema facilidade. E o destino do último contratorpedeiro, disparando todos os seus canhões antiaéreos, estava prestes a ser decidido. Lá vem eles. Merda. Eles são muito rápidos. Se a sofisticação tem uma estética, certamente é a beleza cruel. A curva acentuada traçada pelos magos inimigos era de um refinamento supremo. Diante da plateia boquiaberta abaixo, eles assumiram uma formação de ataque impecável que teria sido fascinante de observar se as circunstâncias fossem outras. E fizeram isso com tanta naturalidade. Qualquer um que estivesse assistindo sabia que a morte estava prestes a brandir sua foice. Sim, é isso mesmo. É aqui que morremos. Eles não tiveram outra escolha senão encarar a realidade. O fim se aproximava rapidamente. Seus demônios! Foi como se alguém tivesse deixado escapar algo, como se quisesse amaldiçoar os céus. Lá estavam eles, o ataque final prestes a começar a qualquer momento. Mas então, de repente, as bestas imperiais se dispersaram, sua formação desmantelada. Um instante depois, o mundo foi banhado por uma luz ofuscante. A visão da morte que emergiu da cuidadosa coreografia foi frustrada, e a morte que parecia inevitável foi subitamente dissipada. Obra de Deus? Foi um milagre? Não. Reforços. São reforços da frota principal. Enquanto o oficial de comunicações cumpria sua função de transmitir as boas notícias, o mundo se encheu de luz. Era uma chuva de fórmulas de precisão ótica caindo sobre a unidade de magos aéreos imperiais. Eles chegaram. Estamos salvos. Oh meu Deus! Que as boas notícias permaneçam sempre assim. Não foi tanto uma onda de alegria, mas sim uma explosão de emoção. Todos os que ainda estavam vivos ficaram eufóricos ao ver os reforços. Não eram inimigos, mas aliados. Magos aéreos aliados vieram para apoiá-los. Eles mudaram num instante. Há pouco tempo, esses marinheiros estavam lançando todos os palavrões conhecidos pelo homem contra Deus no céu, mas agora louvavam a sua glória como se tivessem nascido de novo. E qual o problema nisso? Esses são valores perfeitamente válidos da Commonwealth. Quanto aos magos imperiais, eles se viraram rapidamente, fugindo com o rabo entre as pernas. Imaginar a indignação deles por terem sua diversão interrompida fez os marinheiros da Commonwealth se sentirem um pouco melhor, apesar da amarga derrota. Os prejuízos foram enormes. Doloroso demais para pensar, mas era exatamente por isso que alguém da Commonwealth zombaria do inimigo nessa situação. Que pena para você. Imagem. No mesmo dia, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos. É lamentável a falta de atenção aos detalhes finais. Estivemos tão perto de literalmente aniquilá-los. Em vez disso, cometemos um erro crasso. Realizamos um ataque de alto risco contra a frota inimiga com os V2. Qual o problema em querer colher os dividendos?
Nossas chances eram mínimas, mas conseguimos. Nossa força de ataque destruiu um navio de guerra, o porta-aviões e até mesmo os cruzadores e contra-torpedeiros de escolta. Estivemos tão perto de uma vitória perfeita. Nós merecíamos muito voltar para casa com um troféu nas mãos. No entanto, no último instante, fomos surpreendidos por uma notícia terrível e inesperada. O choque foi como descobrir que o rapaz que deveria trazer a sobremesa tinha desaparecido no meio da refeição. Bem, espere aí. Vamos reformular isso de uma maneira mais positiva. Conseguimos comer o prato principal. Devoramos a frota enviada pelo Estado-Maior que apareceu ao longo da rota de fuga. Fizemos nosso trabalho perfeitamente. Contanto que o general Von Rommel não se atrase, a retirada não deverá encontrar problemas. E ele não iria estragar uma jogada tática. Com certeza, eles conseguirão se retirar em segurança. E mesmo que algo acontecesse, qual o problema? Se alguém se atrasa, a culpa é dessa pessoa. Os princípios básicos da conduta adulta na sociedade são absolutos no meio militar. Se você se atrasar, ficará para trás. Esse é um princípio fundamental de atuação em grupo, sem espaço para dúvidas. Por isso, para Tanya, a aparição dos magos da Commonwealth, que ainda assim conseguem entrar sem serem notados, é completamente absurda. Como a unidade se dispersou assim que fomos atacados, não sofremos nenhum dano real, mas gostaria de exigir uma indenização pelo grave impacto no meu estado mental. Eles sempre atrapalham a gente no último segundo. Se você vai se atrasar, é melhor nem aparecer. É um grupo de magos do tamanho de uma brigada. Eles estão vindo para cima de nós muito rápido. TSK. Acabou o tempo. A coordenação de alto nível necessária para romper a formação num piscar de olhos. O poder organizacional necessário para manter a coesão da unidade mesmo sob o que é essencialmente um ataque surpresa. Esses dois aspectos demonstram a qualidade excepcional da minha unidade. E essa unidade, o do 113º Batalhão de Magos Aéreos, certamente não quer ser superada em número, principalmente em uma disputa por água. Se for possível evitar, então quero evitar. Coronel, que tal mais 2 navios? O tempo é mais valioso. Não sejam gananciosos. Estamos desistindo. Tanya ordena que eles encerrem as atividades. Mas a sede de batalha do Major Weiss é tão grande que ele não consegue suprimir o desejo de atacar a presa bem diante de seus olhos. Não vai ser preciso muito se fizermos isso agora mesmo. Por favor, nos deixem ir. Ele lamenta que possa eliminá-los com apenas algumas fórmulas. Quão sério ele está? Bem, ele provavelmente conseguiria. O único problema é que, neste momento, isso não me importa. Com a chegada de reforços inimigos, as regras do jogo mudaram. Antes da chegada deles, destruir as naves teria sido o ideal, mas, esses idiotas. Tanya estala a língua e balança a cabeça. Como profissional, consigo separar emoções de necessidades. Porque entendo que momentos como este exigem. Desista, Major. Estamos nos retirando. Entendido. Weiss é um veterano, então ele não protesta mais de uma vez. É importante saber a hora e o lugar. Todas as unidades recuem. Permitirei que disparem alguns tiros finais contra os magos inimigos, mas só isso. Tanya ordena formalmente uma retirada e, simultaneamente, autoriza um ataque relâmpago para causar baixas nos inimigos que a perseguem. No momento em que ela decide intimidar seus perseguidores, o objetivo passa a ser atrasá-los o máximo possível. Esperem. Antes de começarem a atirar, proíbo disparos contra qualquer navio a partir deste momento. O que? Major, se afundarmos todos os navios, aqueles idiotas enfurecidos vão nos atropelar. Sou só eu que penso por aqui. Solto um suspiro. Droga, Weiss. Mesmo depois de tudo que eu disse, você ia atacá-los assim que tivesse a chance, não é? Assim que Tanya abre a boca para repreendê-lo, uma voz diferente surge no rádio. Major, se ainda houver navios à deriva, as forças da Commonwealth resgatarão qualquer um que estiver à deriva. Se os magos estiverem muito ocupados com as missões de resgate, não poderão nos seguir. Que bom, Visha. O rosto de Tanya relaxa em felicidade. Minha orientadora sempre sabe o que estou pensando. Ela continua sendo uma assistente de primeira linha. É isso aí, Weiss. Aproveite bem os soldados feridos. Eles vão precisar de alguém para cuidar deles e de um lugar para se refugiarem. Com o poder combinado dos comentários de Tanya e de seu ajudante, Weiss entende tudo imediatamente. Ele aponta para um destroyer inimigo, depois olha para alguns soldados na água e exibe um sorriso malicioso. O senhor é mais humanitário do que eu imaginava, coronel. Sou humanitário de corpo e alma. Os olhares vazios do meu vice-comandante e ajudante devem ser sintomas do veneno da guerra. Afinal, quem pode negar que Tanya acredita firmemente no humanitarismo? Desde que não comprometa a minha segurança, sou totalmente a favor de ser humano. Não é maravilhoso amar o próximo? Inimigos e aliados igualmente deveriam valorizar mais a vida. Há pelo menos uma brigada de magos da Marinha da Commonwealth se aproximando rapidamente. Será impossível alcançar o submarino com eles em nosso encalço. Na verdade, será bastante difícil despistá-los e escapar ilesos. Normalmente seria assim que aconteceria. Mas parece que estamos com sorte. Isso porque os magos inimigos têm um monte de gente que precisa de ajuda urgente. Nesse momento, o destroyer mancando é crucial. Ele pode resgatar a tripulação à deriva na água. E os magos da Commonwealth não abandonarão as pessoas que precisam de sua ajuda. O sol está se pondo. Saiam daqui. Muito bem, tropas. Entendido. Pelo jeito que o navio está adernando, duvido que aguente por muito tempo, mas o porta-aviões ainda está nominalmente flutuando. Então isso deve ser suficiente para impedi-los de nos perseguir de perto. Para salvar a tripulação, os magos não terão escolha a não ser se concentrar no resgate em vez da perseguição. Confira seu GPS. Não quero que ninguém se perca. O sol está prestes a se pôr, então o momento é perfeito. Depois que o sol se pôr, procurar e resgatar as pessoas que caíram no mar será muito mais difícil. Mas se os magos marinhos pararem de nos perseguir agora, eles ainda terão tempo suficiente.
Este é o ponto crucial do meu plano. A noite não é um bom momento para perseguir o inimigo, e o tempo para salvar seus companheiros está se esgotando rapidamente. É uma coisa ou outra. A Commonwealth não é a Federação. Será que eles realmente podem ignorar a humanidade em um caso como este? Tanya sabe a resposta para isso. Respeito pela vida humana. Tão maravilhoso e humano. Do ponto de vista de evitar o combate de forma lógica, certamente qualquer um faria o mesmo. Até mesmo Tanya usaria o resgate de aliados como desculpa para evitar o combate. Ninguém perde. É uma situação em que todos ganham. Em outras palavras, o agradável equilíbrio de que o Sr. Nash tanto desfrutava é responsável por trazer uma paz modesta em um contexto de guerra. Tanya solta um suspiro mental. Já faz muito tempo que não tenho paz. Se eu não sobreviver a esta guerra, perderei a chance de acumular renda imerecida e viver de direitos autorais. Este é o momento de trabalhar duro pelo meu futuro. Aparentemente, depois de conseguir uma abstinência adequada, o luxo de reclamar à toa volta a estar disponível. Isso deve ser um sintoma de se sentir mais à vontade. Avançando com o V2, desvencilhando-se de uma brigada inimiga. Magos marinhos. Depois de ter feito tudo isso e deixado para trás, não é de admirar que eu esteja me sentindo relaxado. Dito isso, a negligência é o maior inimigo, então suponho que isso signifique que agora é o momento mais perigoso de todos. Percebendo a necessidade de manter minhas tropas em alerta, chamo casualmente todos na unidade. Bom trabalho, pessoal! Mas não se esqueçam de ficar de olho na nossa retaguarda. A missão só termina quando voltarmos à base em segurança. Não baixem a guarda no caminho de volta. Sim, senhora. Todos respondem afirmativamente. Se há algo de que reclamar, é que todos parecem um pouco cansados. Não há muito o que fazer quanto a isso. Embora estejam voando em formação à velocidade de cruzeiro, estamos em um cenário pós-combate, e sobrevoar a água exige atenção redobrada. Se perdermos o encontro com os submarinos, podemos acabar à deriva no vasto oceano. Há necessariamente uma camada adicional de tensão em comparação com a frente oriental, onde qualquer um podia pousar a seu bel prazer. Considerando que isso aconteceu em um período pós-combate, estou impressionado com o sucesso deles. Acho que realmente valeu a pena investir em capital humano durante todo esse tempo. Investimentos inteligentes geram retornos incrivelmente altos. A princípio, pensei que serviriam apenas como uma boa barreira de defesa, mas acho que estou com lágrimas nos olhos. Meu batalhão se tornou uma parte indispensável do meu arsenal. São como um piano bem afinado. Um instrumento familiar às suas mãos é uma arma ideal para criar novas possibilidades. Só um tolo entre tolos desperdiçaria um recurso tão precioso. E eu não tenho absolutamente nenhuma intenção de ser tolo. Decidi considerar meu investimento como dinheiro gasto em um seguro que não vai me ser reembolsado, mantendo a formação da carteira com cuidado. Como resultado, é um aroma brilhante. A questão é se devemos encarar isso como um desperdício ou como uma despesa necessária. Certamente é uma despesa. Ter uma margem de segurança não significa cortar custos incondicionalmente. Pelo contrário, os gastos com pessoal que apenas ocupa seus assentos deveriam ser reduzidos. Bem, neste caso, até mesmo os que ocupam os assentos foram descartados, já que o Império está em estado de guerra total. Tanya funga e muda o rumo de seus pensamentos. Não há sinal de ninguém nos seguindo até aqui. Chegamos ao ponto de encontro sem nenhum problema. Para Tanya, isso é, com toda a razão, uma grande conquista. O tolo simplório que pensa que resolver problemas o torna capaz, frequentemente zomba do sábio que impede que os problemas aconteçam. Mas é óbvio quem é o verdadeiramente astuto. Não há vitória melhor do que nenhuma batalha. Em pouco tempo, o batalhão chega ao ponto de encontro designado na hora marcada e dispara 3 sinalizadores. É o momento de tirar o fôlego. Tudo bem se os aliados estiverem por perto, mas e se houver inimigos? É o que todos pensam enquanto vigiam em todas as direções, prendendo a respiração. Por sorte, um único barco emerge da água. O vigia que salta para o convés dispara o sinalizador combinado. Não há dúvidas. Ordeno que meus soldados respondam e expiro levemente. É difícil distinguir a silhueta, mas é um submarino amigo. Podemos presumir que o perigo de nos perdermos no mar já passou. É isso. O que foi, Major? Parece um barco diferente daquele em que chegamos. Por um instante, Tanya fica sem saber se deve ficar impressionada ou consternada. Sinceramente, ela está surpresa que Weiss consiga identificar o tipo de submarino com essa luz do entardecer. Ele deve ter uma visão realmente aguçada. Sua habilidade como vigia é louvável. Mas ele perde muitos pontos por não ter noção da velocidade que um submarino pode atingir. Você acha que um submarino conseguiria nos alcançar na velocidade deles? Fala sério, Major. Sob o olhar decepcionado de Tanya, Weiss cora por um instante, tão intensamente que é visível mesmo no crepúsculo que se aproxima. Bem, isso só significa que ele tem consciência de si mesmo. Mas os méritos devem ser reconhecidos. Você tem uma ótima visão, Major. Vou tentar fazer meu cérebro acompanhar. Uma resposta extremamente branda. Isso não chega a ser um erro, mas sim uma simples falta de experiência. Temos muitos problemas com conhecimento e experiência. A responsabilidade não recai inteiramente sobre você. Basta compreender os perigos do pensamento limitado. Considerando a velocidade dos magos aéreos, não há como um submarino operando no mesmo local conseguir ultrapassá-los e resgatá-los. Major Weiss, aproveite essa oportunidade para importunar alguns marinheiros e estudar um pouco. Não é uma má ideia aprender algumas coisas sobre o mar, dada a situação da guerra. Sim, senhora. Bom homem. Ela encerra a conversa e diz aos seus subordinados para tirarem os chapéus, caso estejam usando. Acenem com seus bonés. Bonés. Você acha que eles conseguem nos ver? Seu ajudante intervindo tem razão. Considerando a quantidade limitada de luz a essa hora do dia, é possível que não consigam. Quer dizer que você não consegue se comportar com boas maneiras a menos que alguém esteja olhando? Precisa que eu lhe dê uma lição de educação? Por favor, tenha piedade.
Estou apenas brincando, Tenente Cerebriacol. Mas mostre o devido respeito aos seus companheiros soldados. Entendido. É difícil dizer se minha ajudante está falando sério ou não. Ela é uma figura misteriosa. O que é preocupante é que isso se mantém mesmo depois de tanto tempo juntos. As pessoas realmente são difíceis de entender. Afastando pensamentos triviais da minha cabeça, falo novamente. Nossos traseiros estão seguros? Se trouxermos pervertidos a bordo do submarino, não bastará um pedido de desculpas por escrito para reparar o dano. Faço uma piada com um sorriso. Não quero levar bronca por obrigar nossos companheiros a compartilhar espaços apertados com um bando de desviantes. Como poderíamos nos desculpar o suficiente se trouxéssemos perseguidores a bordo do nosso submarino? Meu ajudante ri, entendendo o que eu queria dizer, e conseguimos iniciar nossa descida em um clima descontraído. Lá embaixo, um oficial da marinha espera com uma lanterna. Será que é o oficial de serviço? Olha só esse cara, nos dando luz aqui fora, onde poderíamos ser descobertos pelo inimigo a qualquer momento. Tânia balança a cabeça em sinal de respeito pela bravura e bom humor dele. Permita-me cumprimentá-lo em nome da tripulação. Bem-vindo ao U-091. Obrigada. Sou a Tenente-Coronel Tânia von Degurechaff, do 203º Batalhão de Magos Aéreos, subordinado ao Grupo de Combate Lergen. Este é meu segundo em comando, o Major Weiss. Trocamos breves cumprimentos. As formalidades são, na verdade, bastante úteis para facilitar a interação com pessoas que você está conhecendo pela primeira vez. Temos tido cuidado para não deixar nenhum pervertido nos seguir, mas não posso afirmar com certeza que não haja nenhum. Espero que você entenda. Em tom de brincadeira, mencionei a única questão preocupante. A comunicação adequada é algo que devemos sempre buscar. O oficial de plantão assentiu, compreendendo. Entendido. Pode confiar em nós para ficarmos de olho. Por favor, embarque. Mas se quiser fumar um cigarro ou tomar um pouco de ar fresco lá fora, fique à vontade. Ah? Eu tinha certeza de que zarparíamos assim que embarcássemos. Um submarino flutuando na superfície é um alvo fácil. Mesmo que a noite esteja chegando, será mesmo uma boa ideia ficar à deriva na superfície quando forças inimigas podem estar rondando por perto? Aparentemente, o oficial de serviço está pensando a mesma coisa. Sobre isso não sei os detalhes. Mas recebemos ordens para navegar na superfície. E coronel, sinto muito, mas o capitão pediu para vê-lo imediatamente. O quê? Quer dizer, entendi. Ficar chateado com o cara que está apenas fazendo o trabalho dele é perda de tempo. Ele cumpriu seu dever como mensageiro. Gostando ou não da mensagem, você precisa reconhecer que a pessoa fez o seu trabalho. Obrigado. Vou cumprimentá-lo agora mesmo. Tânia entra respeitosamente no submarino e para abruptamente. Não seria ruim trazer a unidade para dentro e pular direto para a cama, mas um sono seguro exige que alguém fique de guarda. Mesmo em uma noite comum, seria necessário que alguém ficasse de vigia para garantir a segurança. Segurança é o requisito mínimo indispensável. Se não for incômodo para você, que tal se eu designar alguém da minha unidade para ficar de vigia com detector de magia? Bem, a observação marítima geralmente é feita ao estilo da marinha. Claro que entendemos. Você pode usá-los como quiser. Eles não vão atrapalhar. A vigilância noturna em busca de inimigos é uma tarefa complexa, mesmo para vigias experientes. E um vigia de submarino comum provavelmente não está tão acostumado a esse tipo de missão quanto um esquadrão de ataque com torpedos treinado especificamente para operações noturnas. Nesse ponto, magos aéreos com experiência em combate noturno da Frente Oriental provavelmente conseguiriam fazer um trabalho razoável em algo próximo à detecção de inimigos que se aproximam. Se precisarmos fazer um mergulho de emergência e eles estiverem se movendo muito devagar, podemos simplesmente chutá-los para fora do barco. Embora eles sejam treinados para mergulhar em trincheiras, então duvido que sejam tão lentos assim. Tem certeza? A ajuda seria muito bem-vinda. É natural que lhe ofereçamos uma mão, já que somos seus convidados. Não pense duas vezes. Cooperação. Um ótimo comportamento humano baseado em interesses compartilhados. Tânia quer dormir em segurança, e o submarino quer navegar em segurança. É claro que o do 103º Esquadrão se ofereceria para ajudar. Major Weiss, deixa a tarefa de ajudar a tripulação a manter a vigilância sob sua responsabilidade. 3 turnos provavelmente serão suficientes, mas consulte a tripulação sempre que necessário para elaborar um plano de trabalho. E claro, faça tudo o que puder para não ser um peso para eles. Ah, e considere as ordens deles como minhas. Faça tudo o que puder para facilitar a vida deles. Sim, senhora. Entendido. Farei o que for preciso. Uma resposta enérgica. Pensar que ele ainda tem tanta energia e vigor depois daquela grande luta. Oficiais que estão por aí desde o início da guerra são realmente muito úteis. Não importa onde você procure no Império, provavelmente é difícil encontrá-los hoje em dia. Claro, é exatamente por isso que o querido Estado-Maior diz que não consegue nos arranjar substitutos. Você pode ficar para trás em um mergulho de emergência. Não se preocupe, não nos atrasaremos. De qualquer forma, vou auxiliar os membros da Marinha, senhora. Eu aceno com a cabeça e rastejo para baixo pela escotilha. Ao mesmo tempo, uma onda de odor atinge meu nariz. Embora eu não esteja acostumado, esse cheiro não me é estranho. Óleo de máquina, suor e algo estagnado. O ar em um submarino é sempre assim, único. Embora meu nariz esteja acostumado à Frente Oriental, esse coquetel peculiar de cheiros não pode ser facilmente ignorado. A hesitação que sinto deve ser compartilhada por minhas tropas experientes. Naturalmente, homens adultos frequentemente batem a cabeça em alguma coisa dentro dos submarinos, o que também é bastante constrangedor. Tânia é menor que qualquer marinheiro, por isso consegue se mover pelo interior com facilidade. Depois de correr para a sala de controle, ela chega diante do capitão, que está com uma expressão perplexa no rosto. A essa altura, já estou acostumado com soldados de carreira que ficam sem saber como reagir ao meu porte físico pequeno.
Mas se ele já estava perplexo antes da minha chegada, então a causa é outra. A conclusão natural é que deve ter a ver com o motivo da minha convocação. Não que isso seja necessariamente uma má notícia. Afinal, o que é isso? Embora eu tenha muitas perguntas, a primeira coisa a fazer é ser sociável. Dou uma olhada em sua insígnia de patente e decido falar primeiro. Afinal, ele é o capitão, então é natural que Tânia preste suas homenagens primeiro. Sou a comandante do 203º Batalhão de Magos Aéreos, subordinado ao Grupo de Combate Lergen, Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff. Como operamos como um destacamento, sou a oficial de maior patente. Eu sou o capitão do U-091, Major Otto von El. É um prazer conhecê-lo, capitão. Agradecemos a carona. Por favor, não se preocupe conosco. A diferença de altura geralmente é um obstáculo para um aperto de mão firme, mas El é relativamente baixo, o que pode explicar em parte porque ele é um submarinista. Claro, ele ainda é maior que Tânia. Indo direto ao ponto. Isso foi magnífico, coronel. Você quer dizer a batalha? Pelo que parece, algumas pessoas do nosso lado estavam assistindo? Sim. O capitão acena com a cabeça, quase empolgado. Barsha estava praticamente enlouquecendo. Ah, desculpe. Nós nos juntamos ao mesmo tempo, sabe? Ele estava mais eufórico do que eu jamais o vi, e recebemos o relatório dos seus resultados incríveis. Em resposta à admiração do capitão, Tânia prontamente lhe dá um sorriso. Em momentos como este, em um submarino, ser baixinha não é tão ruim. Tenho espaço suficiente para abrir os braços e dar uma risadinha casual enquanto digo que não fizemos nada de especial. Só conseguimos chegar tão bem resultados obtidos graças ao apoio do esquadrão de submarinos. Tudo o que fizemos foi entrar no ônibus que o Major Barsha estava dirigindo para ir às compras. Sem um navio-mãe para nos transportar, nenhum sucesso teria sido possível. É a mesma lógica de um grupo de ataque de porta-aviões. É preciso um porta-aviões adequado e aeronaves embarcadas para que qualquer um deles possa operar de forma significativa. Dito isso, é verdade que fomos obrigados a usar bastante a criatividade. Ouvi dizer que a nova arma é realmente algo impressionante. Tem alguma coisa certa. Quer dizer, eu hesito antes de continuar. Entre nós, nos acostumamos a fazer desantamento de tanques na frente oriental, e até isso era mais confortável. Um desembarque de tanque é basicamente usar um tanque como ônibus. Do ponto de vista da saúde mental, é definitivamente melhor do que fazer um passeio em um torpedo. Não tenho o menor interesse em andar numa dessas. Mas nossa, a necessidade é mesmo a mãe da invenção, né? Com certeza. Se houver uma próxima vez, decidi que, se necessário, lançarei o Major Barsha à força e assumirei o comando do submarino em seu lugar. Felizmente, embora estejamos na Zona Zero, não temos nenhum míssil V2 a bordo. Isso significa que podemos todos ficar felizes. A observação de El é pertinente. A maior felicidade para o maior número de pessoas. Este é um resultado com o qual todos podemos ficar satisfeitos. Não há nada melhor do que não ter armas da série V. O capitão e eu trocamos um aceno de cabeça demonstrando grande sintonia. Mas aparentemente isso surpreende El. Ah, eu estava com receio de que você fosse um mago aéreo muito rígido. Fico feliz que pareça que podemos nos dar bem. O que foi, coronel? Não há muito o que dizer, mas depois de hesitar, Tânia abre a boca para responder. Acho que os magos aéreos em geral são bastante versáteis, sem mencionar que são um bando de brincalhões que conseguem aprontar até com os melhores submarinistas. Estou surpreso. Em todo o espectro das forças imperiais, os magos aéreos provavelmente são os que mais flexibilizam as regras. Ninguém desobedece às ordens, é claro, mas somos do tipo que age dentro dos limites das normas. Os oficiais do meu batalhão gostam de falar sobre seus feitos de bravura, mas eles hesitam em revelar sua vergonha. Capitão, se o senhor pudesse se abster de perguntar, seria ótimo. Imagino que a maioria dos magos que conheci eram da retaguarda. Você me ensinou que os da linha de frente são de outra estirpe. É apertado aqui no submarino, mas espero que isso nos dê a oportunidade de nos conhecermos melhor. Eles trocam cumprimentos e Tânia direciona o ambiente agora agradavelmente acolhedor para o trabalho. Bem, é bom socializar, mas qual é a situação atual? El acena com a cabeça como quem diz claro e dá de ombros levemente. Honestamente, é muito difícil para mim dizer com certeza. Há um certo desafio, ou você poderia chamar de um pedido estranho. Com sua licença, capitão, não estou com paciência para jogos de palavras. Poderia ir direto ao ponto? Você tem toda a razão. Talvez o mais rápido seja você dar uma olhada. Enquanto fala, ele lhe entrega um envelope lacrado para comunicações. Que meticulosidade. Há até um documento para ela confirmar. Isso é extremamente dramático. Vem diretamente do país de origem, coronel. Que elaborado. Devo assinar aqui para confirmar o recebimento? Sim, obrigado. Após assinar e obter o documento de confirmação, abro o lacre do envelope e verifico o conteúdo. Certamente não há como manter nada em segredo absoluto num espaço tão íntimo quanto um submarino, mas eu planejava pelo menos tentar. No entanto, assim que li o texto, essa ideia foi por água abaixo. Isto é mesmo algo. A escrita é cristalina. No entanto, para uma ordem do Estado-Maior, é extremamente indireto. Surpreendentemente, também é agradável. Você está mesmo me ordenando, e ao 203º Batalhão de Magos Aéreos, a fazer isso? É uma missão incrível que palavras como desafio ou pedido estranho não conseguem descrever. Ridículo, não acha, coronel? Parece que o Estado-Maior também tem senso de humor, bem ao lado deles, com a Commonwealth. Será por isso que o refeitório do Estado-Maior sempre foi tão horrível? Com todo respeito, eu me solidarizo com o exército. Sem palavras, Tânia acena com a cabeça em silêncio. É justamente por saber o quão bem a marinha come que até mesmo a oficial de magia Tânia só consegue sorrir amargamente ao se lembrar de como a comida é ruim para a infantaria. Bem, pelo menos temos boas refeições no mar, é o único pensamento consolador que consigo ter. Com licença, capitão.
Posso conversar com meu subordinado lá fora por um instante? Claro, coronel. Pode prosseguir. Subo a escada de aço até a ponte para cutucar o oficial que está de guarda. Major Weiss, posso te pedir um minuto? Sim, senhora. O que foi? Quando ele abaixa os binóculos, eu aceno com a mensagem do envelope como se ele fosse entendê-la assim que a visse. Encomendas especiais do país de origem. Ordens especiais? É provavelmente natural que o rosto de um oficial que acaba de ser lançado no meio de uma frota da Commonwealth a bordo de um V-2 se endureça em resposta. Sei exatamente como você se sente, mas relaxe. Recebemos instruções para fazer um passeio turístico em Uldoa. O submarino aparentemente entrará no porto assim que possível. Digo isso com um sorriso, apenas para ser recebida com um olhar vazio e inexpressivo do meu vice-comandante. Então é assim que ele fica quando é pego de surpresa. Rindo baixinho, empurro o documento para ele. Tendo-o pegado com ambas as mãos e lido rapidamente, este mago aéreo experiente está mais confuso do que nunca. Ser coronel. O que significa? Ter turismo. Significa fazer turismo. Meu vice-comandante costuma ser tão sério e sereno, mas, neste momento todo o seu corpo demonstra total incredulidade. Então acho que ele é mais expressivo do que eu imaginava. Ah, como assim? Não em um sentido militar? Claro que não. Tânia balança a cabeça. Como diz o telegrama, nós vamos estar atracando com o submarino. Diz até que o Major El e o resto da tripulação do U-091 deveriam se vestir pelo menos com traje semi-formal, certo? Sinceramente não entendo como isso pode ser considerado uma ordem. Supõe-se que devamos desfrutar abertamente de nossa licença no país de nosso aliado e prestar nossas homenagens ao adido na embaixada. Certamente isso se qualifica como dever militar. Não importa como você interprete, isso não passa de uma missão turística pacífica. É o tipo de formalidade que os soldados realizariam em tempos de paz. Simplesmente maravilhoso. Mas estamos em guerra. Entendo que meu vice-comandante, visivelmente exasperado, está tentando dizer. Estamos em guerra, longe de tempos de paz. Essa etiqueta sofisticada não passa de mera pretensão no campo de batalha. Pode-se dizer que é a área com a qual o do 113º Batalhão de Magos Aéreos, uma unidade de combate, está menos familiarizado. Mas é uma ordem. Ela até acrescenta este detalhe. Assim que seus negócios estiverem concluídos, retorne ao Império pela Ferrovia Estatal de Uldoan. Parece que tudo já foi preparado para nós. Em outras palavras, a embaixada organizou férias de luxo para nós. Não só inclui refeições e despesas de viagem, como também o hotel. Você só consegue um tratamento tão bom se for membro do parlamento. Uma viagem ao exterior paga com dinheiro público? Sou realmente um privilegiado. Considerando a época, nem mesmo o imperador pode desfrutar de tamanha extravagância. Isso sim é um benefício para funcionários decentes. Estou, tendo dificuldade em compreender isso. Tenho certeza que sim. Concordo com a cabeça. Quer dizer, no minuto estamos sendo lançados contra um navio de guerra inimigo num V-2. E no minuto seguinte estamos num passeio turístico por um país aliado pouco confiável, às custas do contribuinte. Realmente existem alguns desenvolvimentos estranhos neste mundo. De um lado o preto extremo, enquanto do outro o branco puro. Embora, como funcionário público, eu sinta que as áreas cinzentas entre esses dois extremos sejam bastante cinzentas. Se você tem bom senso, um pouco de confusão de vez em quando é completamente normal. Tânia é uma boa chefe, cheia de empatia, então ela entende os sentimentos de Weiss naturalmente. Será que o Doa vai nos deixar entrar? Pelo que me disseram. Major Weiss, você está imerso na guerra na frente oriental há muito tempo. Ele é um bom subordinado, mas deve ter deixado a cabeça no campo de batalha. Isso será difícil de consertar. Sei que orientar indivíduos excepcionais é um investimento lucrativo, mas, pensando na relação custo-benefício, me preocupo com o futuro. Use o bom senso, Major. Use o bom senso. Dou um leve chute na perna do meu vice-comandante, que está com a cara fechada, e suspiro. Não adianta se preocupar se o Doa pode expulsar soldados aliados. É incrivelmente simples. O Império não tem opções, mas o Doa também não tem muitas alternativas. É assim que os jogos funcionam. Existem regras. Ao retaliar, tudo deve ser proporcional. É um princípio extremamente simples. Não se esqueça disso, Major. Senhora, é a lógica mais básica da teoria dos jogos. Ao lidar com uma parte hesitante e excessivamente tolerante, qualquer estado corre o risco de se tornar infinitamente egoísta. Por que demonstrar consideração por alguém que se mostra disposto a ceder em tudo? Nesse sentido, o Império será um pequeno incômodo, e o Doa não terá escolha a não ser aceitar as regras em silêncio. É claro que as coisas seriam diferentes se o Doa resolvesse começar uma guerra naquele mesmo dia, mas, contanto que o palpite do coronel Lergen não esteja completamente errado, e o Doa decidirá permanecer neutra, o que significa que terá que receber o grupo de visita de boa vontade do exército imperial com buquês de flores e sorrisos. Em outras palavras, estamos apenas lhes dando uma lição por suas más maneiras. Eles perceberão que isso é bom, pois nos levará a um acordo. Fazer isso pode ser a chave para manter a paz mundial, pelo menos enquanto ambas as partes permanecerem racionais. Racionalidade versus emoções. Estamos entrando no reino da economia comportamental. Suspiro enquanto contemplo o imenso oceano. A vista não me acalma particularmente, mas seria mentira dizer que não sinto inveja ao pensar que, como a natureza é regida pelas leis da física, ela pode ser bastante racional. Considerando a tragédia que as lobotomias se tornaram, fica claro que os seres humanos não têm outra escolha senão aprender a conviver com suas emoções. A incapacidade de confiar em Uldoa me dá vontade de acabar com eles de vez. Pare com isso, Major. Coronel,
Não é que eu não entenda como você se sente, mas considerando a situação em que o exército imperial se encontra, essa é a última coisa que podemos nos dar ao luxo de fazer. Aceno com a mão para silenciar meu subordinado e, em seguida, solto um suspiro profundo. Deve ser isso que as pessoas querem dizer quando falam que têm vontade de chorar. Não há absolutamente nada que eu possa fazer. Todo mundo, até a minha avó, abandonou a lógica e deu uma ênfase excessiva às emoções. Até mesmo um oficial de campo que treinei com tanto carinho e atenção, e com quem voei inúmeras vezes, não é exceção. Não sei o quão rigorosamente o Estado-Maior está controlando essa situação, mas será que o país de origem manterá prudência em suas políticas em relação a Uldoa? Major Weiss. É verdade que para pessoas como nós que atuam em campo, um amigo insincero é mais problemático do que um inimigo declarado. Mas no âmbito da estratégia nacional, a situação é inversa. O que você quer dizer? Até um amigo falso é um amigo. Você pode fazer um acordo com ele. Com os inimigos, tudo que você pode trocar são balas. Reduzir o número de inimigos. Essa é a estratégia básica. Os verdadeiros inimigos só podem ser mortos, mas com amigos falsos, você pode pelo menos fingir que são amigos. É claro que, na linha de frente, esse tipo de gente é um verdadeiro estorvo. Como comandante de campo, a tenente-coronel Tânia von de Gurechaff, preocupada principalmente com a camada tática da guerra, não hesitaria em eliminá-los a todos. Mas em termos estratégicos, o mais sensato é apertar as mãos, mesmo que a contragosto, e tomar as medidas cabíveis. É a mudança de perspectiva que uma mudança de postura traz. A amizade exige confiança mútua. As travessuras merecem uma boa lição, claro, mas tem que ser proporcional. Nunca é bom exagerar, mas não deveríamos dar-lhes uma lição para que nunca mais nos traiam. Isso já é demais, Major. Retaliação excessiva não é o que buscamos. Se formos vistos, mesmo que uma única vez, como incapazes de chegar a um acordo, eles nunca mais vão querer negociar ou cooperar. Tenho certeza de que era isso que os executivos do Estado-Maior estavam pensando quando aniquilamos a Aliança Antante. A simples ideia de que umas palmadas resolveriam o problema. E veja só onde isso nos levou. Isso não é motivo para risos. Resmunguei. Considerando que foi assim que chegamos a este ponto, não acho que seja uma má ideia aprender a ter um pouco de moderação. Me perdoe. Não, é bom ouvir sua opinião. Afinal, dou de ombros levemente antes de continuar. Minhas próprias experiências são bastante tendenciosas. O exército, o Estado-Maior e o campo de batalha. Não tenho muita noção da retaguarda ou dos tempos de paz. Sinceramente, o sentimento na retaguarda é muito difícil para os soldados entenderem. Concordo com a cabeça. Sua queixa não é difícil de entender. Dito isso, a lógica e o raciocínio do exército, assim como o raciocínio político, são comparativamente fáceis de compreender. Considerando a relação do Império com Uldoa, uma retaliação apropriada poderia, na verdade, ser benéfica para manter a frágil aliança. Não é uma questão de ética, mas de poder. Então, conforme ordenado pelo país anfitrião, vamos fazer um passeio turístico divertido. Quantas vezes surge uma oportunidade como esta? Vamos aproveitar os laços de amizade que compartilhamos com nosso aliado. Quem sabe até seremos convidados para jantar. Dito isso, de repente me dou conta de algo. Jantar. Jantar pode realmente ser algo importante. Besteira. Não tenho nada para vestir. Coronel. Major, desculpe incomodá-lo, mas se por acaso avistar o tenente Cerebriacol... Ah, não, deixa pra lá. Continue de guarda. Sim, senhora. Entendido. Tenho quase certeza de que o regulamento exige traje extremamente formal para eventos oficiais. Jantares. Tenho certeza de que os homens que trabalham sob meu comando podem mandar fazer roupas sob medida com o adido da embaixada. Mas para alguém da minha altura, alguém preparou um traje formal para mim quando fomos destacados para o exterior? Mesmo que seja apenas um submarino, o fato de nos terem ordenado que entremos diretamente no porto significa que não estamos fugindo, mas sim que devemos chegar de forma digna. É claramente isso que os superiores querem. Dado que a ideia é hostilizar Uldoa por sua postura, estritamente neutra. Tropas esfarrapadas aparecendo em uniformes surrados definitivamente não é a impressão que queremos causar. Provavelmente não faz sentido nos preocuparmos com a nossa aparência em fotografias. Duvido que acabemos na mídia, já que podemos impor um apagão mediático sob o pretexto de proteger segredos de Estado. Mas o Império precisa causar uma boa impressão aos funcionários da recepção de Uldoa. E uma boa parte da impressão que uma pessoa causa é baseada na aparência. Não podemos subestimar o fator visual. Duvido que consigamos ternos de 3 peças feitos sob medida, mas vamos querer algo pelo menos tão formal. Não quero ser o tipo de bárbaro que não consegue nem seguir o código de vestimenta para eventos oficiais. Enquanto desço agilmente a escada da ponte, estou morrendo de impaciência para consultar minha ajudante sobre roupas. Seria ótimo se ela pudesse providenciar algo, mas me pergunto se ela conseguirá. Considerações e boas maneiras, hein? Nossa, pensar que eu estaria me preocupando com trajes formais e como me comportar no banco de trás. Parece que vai ser uma viagem turística com muitas coisas para me preocupar. Quando se trata do desconhecido, ter um plano é sempre uma vantagem. Isto é completamente diferente da frente oriental. Espera, eu congelo no corredor do submarino como se tivesse mordido um limão. Sem dar atenção aos marinheiros que passam cautelosamente, fico pensando em algo, tremendo o tempo todo. Traje formal e a parte traseira e quando se trata do desconhecido, totalmente diferente? Bem, provavelmente são murmúrios aceitáveis para um policial da linha de frente. Para aqueles que foram destruídos pelo tempo passado na linha de frente, aqueles que entregaram corpo e alma à guerra, certamente às vezes, pensamentos estranhos dão voz a eles. Mas eu, amante do mercado, da paz e da civilização?
O fato de eu, dentre todas as pessoas, sentir vontade de me vestir assim no ambiente ideal e pacífico de Udoa é algo preocupante? Isso é extremamente anormal. Se não fosse um submarino apertado e eu não estivesse numa posição que me obrigasse a zelar pela minha reputação e pela imagem que transmito às tropas, teria ignorado as aparências e corrido para a clínica de saúde mental mais próxima. Isso não deveria acontecer. Será que já fui tão longe assim? Para um assalariado, andar de trem lotado com o básico, terno e gravata, é algo corriqueiro. Esqueça o desconforto dos trens lotados. Se eu não consigo nem colocar uma gravata, será que conseguiria ir trabalhar? Se vestir-se de gala é realmente um sacrifício tão grande, então isso significa... Que diabos? Não apresentei nenhum sintoma subjetivo, mas será que o campo de batalha finalmente me envenenou? É por isso que odeio tanto a guerra. Se não resolvermos isso logo, posso realmente enlouquecer. Manter a sanidade em um mundo insano é mais fácil dizer do que fazer. Se eu não tomar cuidado, meu corpo pode sobreviver à guerra sem minha mente. Preciso de ambos para me manter saudável. Se eu sobreviver, mas acabar em estado de inconsciência e elogiando ser X, aí sim, é colocar a carroça na frente dos bois. A liberdade requer tanto mente quanto corpo. Eu preciso sobreviver. Não posso me render a este mundo louco, caótico e completamente bizarro. Vou viver e celebrar o triunfo da razão. Juro defender o amanhã, o futuro, assim como minha liberdade e dignidade até que tudo isso acabe. Assim, a Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff declara silenciosamente sua sincera determinação. Temos que vencer. Absolutamente. Custe o que custar. 17 de julho, ano unificado de 1927, rumo a Udoa. Apesar de o 091, sob o comando do Major Otto von El, ser um submarino padrão da frota, ele está navegando abertamente na superfície. Um submarino que se revela voluntariamente. Isso provavelmente já transmite uma mensagem por si só. Para reforçar a ideia de uma passagem inocente, a embarcação avança em ritmo lento em direção ao horizonte, deixando um pequeno rastro ao entrar nas águas de Udoa. Independentemente de como teria sido a noite, se um submarino não estiver mergulhando. Mas ostentando com confiança a bandeira imperial enquanto se aproxima em plena luz do dia, Udoa tem que responder, quer queira quer não. E o quartel-general da Marinha Udoana responde prontamente. Mais especificamente, eles transmitiram um apelo para orientar os visitantes de boa vontade por todos os canais. E que gentileza da parte deles enviar a mensagem sem criptografia. Eles a enviaram várias vezes para garantir que a nação amiga a recebesse. Após algum tempo, a frota de Udoa envia um esquadrão de torpedeiros para interceptar a nave na qual Tânia e sua unidade estão embarcando. Assim, recebendo uma calorosa recepção do país neutro e amigável, e até mesmo trocando uma educada salva de tiros, o 091, ostentando suas bandeiras imperial e militar, desliza sobre o mar interior, anunciando a presença do Império durante todo o percurso. Os barcos udoanos que acompanham o 091 o cercam, formando um anel com o submarino no centro. Interpretando isso de forma benevolente, o fato de posicionarem uma embarcação que nem sequer é um navio de guerra bem no meio significa que devem estar nos escoltando, receosos de qualquer interferência da Marinha da Commonwealth. Por outro lado, os canhões deles estão apontados ligeiramente para dentro. Acho que isso significa que é melhor não fazermos nenhuma gracinha, né? De qualquer forma, observar as manobras do majestoso esquadrão de torpedeiros é um prazer. A vista do convés é simplesmente espetacular. Isso não seria possível sem a bela amizade entre Udoa e o Império. Eles são um amigo maravilhoso. Que amigo maravilhoso. Por isso, por precaução, mantenho minha unidade alinhada em trajes de gala no convés. Se necessário, eles estão prontos para sair do submarino, embarcar no contratorpedeiro mais próximo e disparar 3 projéteis explosivos contra qualquer material inflamável exposto, provocando explosões secundárias. Estão preparados para entrar em ação da maneira mais discreta possível. O momento mais tenso é quando um avião udoano sobrevoa. Observando a silhueta, reconheço uma cocarda familiar. Como pude não ver a inscrição "Este avião de caça foi fabricado na Commonwealth" estampada na aeronave? Sou tomado pelo terror por um instante, até que também avisto a insígnia udoana. Um avião fabricado em um país inimigo está sobrevoando nosso submarino. Vendo o nervosismo de El, sua expressão tensa, devo admitir que entendo perfeitamente. A pior situação possível para um submarino é quando um avião inimigo sobrevoa a área. Como eu me sentiria melhor se pudéssemos abater aqueles pássaros imundos que ficam agitando as asas. Os udoanos fazem saudações intensas. Não acha isso impressionante, capitão? Com certeza, coronel. Eu gostaria de tocar o alarme de emergência do mergulho por pura vergonha. Eu me sinto exatamente da mesma forma. Mas estamos sob ordens estritas do Estado-Maior para entrar no porto com um sorriso. Ah, eu estremeço levemente. Nem sei como ser amigável. Passei tanto tempo aprofundando minha amizade com os comunistas do leste. Não sei o que mais usar além de uma pá. Uma pá? Ah, talvez a Marinha faça diferente? Os soldados na frente oriental confirmam nossos laços de parentesco com os comunistas trocando golpes de pá. Ah, então, ao estilo do Reno. Exatamente. Concordo com a cabeça. A selvageria, a violência e o anormal têm sido meus companheiros constantes por tempo demais. Cheguei à conclusão de que meus subordinados são deformados, mas pensando bem, não há garantia de que eu também não tenha sido afetado. Pergunte a Vinces. Acho que pelo menos preciso me lembrar de como fazíamos as coisas em tempos de paz. Dos anos em que ela fez parte do exército imperial, houve menos de 2 de paz de verdade.
Será que você realmente pode se dar ao luxo de ser exigente quando se trata de trabalho? Algo que um Estado em guerra não deveria poder esperar. Uma entrada pacífica em um porto estrangeiro. A banda militar de Uldoa executa com pompa os hinos de ambos os países, as bandeiras imperial e de Uldoa tremulam ao vento e, surpreendentemente, há até crianças segurando buquês de flores prontas para oferecê-los. Não há repórteres com câmeras e a presença dos militares de Uldoa, com sua intenção de manter a situação sob controle, é perceptível aqui e ali. Mesmo assim, o clima é descontraído. Admito que é difícil descrever esse sentimento com palavras. O melhor que consigo fazer é chamá-lo de descontraído. É incrivelmente alegre em comparação com os portos imperiais, que se transformaram em verdadeiras caixas pretas militares para manter o sigilo absoluto sobre a entrada e saída de navios de guerra. Quão pacífica Uldoa está durante esta guerra em comparação com o Império? Talvez seja por isso? Acabei de perceber algo que esperava ver, mas que está visivelmente ausente. Não existem nenhum dos tradicionais bunkers de concreto usados para submarinos. Embora estejamos chegando em um submarino, não estamos atracando em um bunker, mas sim em mar aberto como qualquer outro barco. Não é exagero dizer que esta é a primeira vez na minha vida que amarro em um cais em um submarino. Ao atravessar a passarela em direção à costa, é surpreendentemente novo poder ver o céu acima de mim. É azul. Olhando para o céu límpido e ultramarino de Uldoa, não consigo evitar uma irritação inexplicável. Deve ser porque um avião de caça fabricado na Commonwealth está fazendo uma curva para dizer olá. Espero que seja só isso. Não é exatamente uma questão de gosto, mas o fato de que o que presumo ser a comitiva de boas-vindas dos militares esteja vestindo uniformes impecavelmente engomados me incomoda. Embora o lado imperial tenha conseguido melhorar um pouco a aparência deles, eles ainda são soldados. Assim que pisarem em terra firme, todos terão que se lembrar das boas maneiras que não precisaram usar desde que saíram da academia. Embora El represente o submarino na reunião com os oficiais de alta patente que vieram em visita de cortesia, enquanto eu estiver presente, devo ao menos prestar continência. Parece que faz um tempo estranhamente longo que não vejo ternos tão impecáveis fora de fotografias. E claro, os militares de Uldoa me lançam olhares de surpresa e desrespeito ao perceberem minha baixa estatura. Ser amigável? Como é que eu vou conseguir isso? A única razão pela qual não sucumbi imediatamente à crescente pressão foi uma mudança de ambiente. Uma fuga, ou talvez uma mão amiga. Quando finalmente consegui escapar, graças aos funcionários da embaixada e ao planejamento do Coronel Calandro, minha gratidão foi genuína. Foi assim que Tânia e o do 103º Batalhão de Magos Aéreos se despediram de El e dos submarinistas para embarcar em um trem especialmente preparado. Um divertido passeio de trem por Uldoa, com seus divertidos amigos ildoanos. Será que é assim que começam nossas viagens patrocinadas pelo Estado-Maior? Imagem no mesmo dia, à tarde, a ferrovia Cross Uldoa, o vagão-restaurante clac-clac, lac-clac, clac-clac, lac-clac. O som do vagão balançando é familiar para qualquer pessoa que já tenha viajado de trem. No entanto, desde que saiu da estação, Tânia tem sido atormentada por uma indescritível sensação de incongruência. Ela parece não conseguir relaxar nem mesmo quando é conduzida ao vagão-restaurante, que está repleto de aromas requintados. O pessoal da embaixada sorri cordialmente e o grupo com o Coronel Calandro, que parece ser a equipe de boas-vindas, aparentemente não se importa nem um pouco. Mas meus subordinados estão hesitantes. Que sensação estranha é essa? Talvez a diferença entre a linha de frente e a de trás seja muito grande. Algo assim? Mas pensar nisso não adianta. Vou ter que analisar isso mais tarde. Decido desistir por enquanto, mas quando estendo a mão para pegar a garrafa de água na mesa, uma ideia me ocorre de repente. Por que a garrafa é feita de vidro? É de vidro e não está guardado com segurança. Por que algo assim seria deixado descuidadamente sobre a mesa? Se fosse deixado assim e o carro tremesse, quebraria. Mas dentro do trem, que balançava com seu kerclac, a garrafa térmica oscilava quase imperceptivelmente. Oh, eu vejo. Depois que eu entendi, descobri que o motivo era bem simples. Bem, isso é simplesmente, está silencioso demais. O balanço é muito leve. Se o tenente-coronel Uger, do departamento ferroviário, estivesse aqui, certamente detalharia as mínimas diferenças. Mas uma leiga como Tânia só consegue reconhecer discrepâncias superficiais. Ainda assim, há uma coisa que sei com certeza. Os ildoanos estão cuidando muito bem da manutenção. No mínimo, estão fazendo um trabalho muito mais minucioso do que as ferrovias do exército imperial que se estendem até a frente oriental. Compreendo imediatamente o que há de invejável nos trens de Uldoa. São a personificação da paz sobre rodas. O simples fato de os trilhos serem retos, sem curvas, já basta para captar o valor da paz. E os ildoanos provavelmente podem obter todo o vidro que desejarem. Estou morrendo de inveja. Os dividendos que a paz proporciona são fantásticos. Se possível, gostaria que o Reich lucrasse com eles, mesmo que por apenas um dia. Após murmurar isso, Tânia se volta para o objeto do qual vinha desviando o olhar até então. No centro da mesa, está disposta casualmente uma cesta lindamente trançada. Por incrível que pareça, dentro dela há uma montanha de pão. É o pão dos pães, feito com farinha branca processada. O garçom deixou ali, dizendo que podíamos nos servir à vontade, como se não fosse nada demais. Nos servir? No Império, até mesmo o clássico pão substituto, o cabrot, tem disponibilidade limitada. Aqui, no entanto, há uma variedade deslumbrante de tipos diferentes, todos da mais alta qualidade. Mesmo que não sejam recém-assados, os funcionários devem tê-los aquecido. O doce aroma no ar é um ataque cruel ao meu olfato. Este perfume, que sedutor, dá vontade de entrar em contato agora mesmo. Para meu aborrecimento, meu companheiro de almoço, o Coronel Calandro, está atrasado. O que poderia estar impedindo de chegar ao vagão-restaurante?
Se ele pretende adiar esta refeição enquanto estou sentada bem na minha frente, não me importaria de usar uma bala perdida. Bem, não, acho que isso seria exagero. Mas isto é extremamente desagradável. A falta de pontualidade é algo que definitivamente desagrada as pessoas. Assim que minha irritação começa a explodir, uma voz me chama por trás e eu me endireito. Sinto muito, Coronel de Gurechaf. Parece que o fiz esperar. Coronel, gesticulando com a mão direita para que eu pudesse permanecer sentada e pedindo desculpas com a esquerda. Ele se senta na cadeira em frente à minha. As autoridades do seu país estão tentando lotar sua agenda de festas enquanto você estiver na cidade. Pensar que somos tão populares. Eles querem tanto aprofundar nossa amizade que seria uma pena nos excluir? Hahaha, muito engraçado, Coronel. Ele acena com a mão, descartando as preocupações dela. Levou um tempo, mas finalmente consegui fazer com que aqueles burocratas idiotas entendessem. Garanto que você poderá passear à vontade. Claro, ele exagera na expressão para dar ênfase. Tenho certeza de que você não quer perder tempo com recepções oficiais, mas organizei um jantar simples e informal. Depois disso, você estará realmente livre. Jantar como mera formalidade com os colegas, e depois somos liberados? Não pude evitar pelo menos uma. Considere isso uma visita de cortesia e me acompanhe. O plano que ele explica com tanta naturalidade é, na verdade, bastante generoso, considerando as circunstâncias. Eu imaginava uma visita guiada formal sob forte vigilância, então isso é inesperado. Em nome das minhas tropas, muito obrigado por organizar tudo. Eu apenas fiz o que era natural. Ele acena com a cabeça benevolentemente e sua expressão relaxa visivelmente. Bem, chega de conversa de trabalho. Receber um conhecido que foi gentil comigo na frente oriental é infinitamente mais significativo do que me encontrar com burocratas militares e ficar trocando farpas com uma formalidade enfadonha. Tudo que o senhor diz é repleto de implicações, Coronel Calandro. Calandro força um sorriso para mostrar que não se incomoda com o elogio. Acho que se vamos nos conhecer melhor e ainda manter um clima agradável, provavelmente é assim que deve ser. Mas veja bem, Coronel. Este sol radiante pode transformar qualquer um em poeta, orador ou até mesmo músico. Eu adoro esta linha férrea ensolarada. Ele continua a falar animadamente sobre como Udou é um mundo de luz. Em seguida, inicia um número solo, discorrendo longamente sobre seus sentimentos em relação ao sol, à história e aos limões. E sobre como as laranjas sanguíneas são maravilhosas. Aqui estou eu, praticamente morrendo de fome, e ele me dando uma palestra sobre frutas cítricas. Que sujeito! Justo quando Tânia começa a ter dificuldade em conter as contrações nas bochechas, ele finalmente encerra a palestra. Ele faz uma careta, parecendo ter percebido o que estava fazendo. Desculpe, às vezes me estendo demais. Como pessoa com habilidades sociais, dou um sorriso discreto e mantenho o silêncio. Não só é inútil, como também prejudicial, afirmar ou rejeitar monólogos como esse. É muito mais seguro sorrir e tomar um gole de chá. Por fim, decido assumir uma expressão inocente e mudar de assunto. Na verdade, estou surpreso. Tinha certeza de que nos colocariam em um trem militar. Não posso permitir que nos subestime dessa forma, Coronel. Afinal, esta é uma viagem turística para convidados de honra de uma nação aliada. Como era de se esperar, ele dá uma resposta evasiva em resposta ao comentário incisivo dela. Esta é uma viagem de trem de luxo em Udoa. Não diria que se compara à grandiosa recepção que me ofereceram na frente oriental, mas não é nada mal, não é? Meu Deus, que vergonha! Por favor, considerem nossas lamentáveis contribuições na frente oriental como um produto do campo de batalha desajeitado e nos perdoem. Trocamos farpas, tentando nos entender. Dito isso, não tenho nada contra Calandro. O contrário provavelmente também é verdade. E Udoa deseja manter uma distância delicada do Império e dos outros estados em guerra. O Império quer dizer-lhes para deixarem claro que estão do lado do Império. Como representantes de suas respectivas nações, estamos apenas seguindo o roteiro, com expressões tão sérias quanto nossos salários permitem. Mas, no fim das contas, não há ressentimentos pessoais aqui. Depois de dizermos o que precisa ser dito, tenho certeza de que faremos um favor um ao outro e deixaremos o assunto para lá. Não espere uma refeição completa no campo de batalha. Mas aqui estamos em tempos de paz, então vocês poderiam ter dúvidas ou reservas se oferecêssemos algo menos do que isso. Espero que nossa hospitalidade não deixe a desejar. Não, Coronel. Estou me divertindo muito no momento. Não se apresse. O banquete de boas-vindas ainda nem começou. Tânia desvia o olhar em silêncio, como se ela pudesse admitir que estava gostando do aroma do pão. Talvez seja uma boa hora para mudar de assunto. Poderia me ver o cardápio? Claro. O que você gostaria? Acabei de voltar do campo de batalha. Comerei qualquer coisa que seja comestível. Sorriu sem jeito e, por educação, decido fazer uma pergunta. E ainda tenho o hábito de coletar informações. Poderia me dar sua recomendação, Coronel? Com certeza. Terei prazer em recomendar algo. Obrigado. De jeito nenhum. O que eu recomendo? Todos os frutos do mar são deliciosos. Não que a carne seja ruim. Depois de um momento ele faz sua declaração. O peixe aqui é primoroso. Na minha opinião, poucos peixes são realmente saborosos. Então você tem que apreciá-los quando tiver a oportunidade. Essa é uma recomendação muito forte. O peixe é realmente tão bom assim? Que bom que perguntou, responde Calandro alegremente. Um trem partindo de um porto naval não é exceção. Cada unidade tem um cuidado especial na aquisição de frutos do mar. São todos realmente especiais. O exército auxilia nas aquisições? Não assim. Ele baixa um pouco a voz e confidência, divertido. Tom, em nível individual. Como soldado em campo, tenho certeza de que o senhor sabe como é, Coronel de Gurechaf. Você quer dizer roubar? O som de suas palmas ecoa.
Então, ele esboça um sorriso ambíguo. Esses glutões que comandam a cozinha têm muitos amigos. Eles devem se dar muito bem se oferecem peixe para o jantar. Eles são mestres na arte da pesca. As cozinhas daqui sempre têm peixe tão bom ou até melhor do que o que você encontra no porto. Peixe fresco a qualquer hora. A segurança de uma fonte perpétua de bens desejáveis, uma boa conexão. Que escândalo! O Império é diferente? Hahaha. Dou risada do comentário e finalmente dou uma olhada no cardápio. É verdade que o mesmo tipo de coisa acontece no Império. Se você conhece pessoalmente a pessoa responsável, tudo pode ser agilizado. Como alguém que tem entendimento mútuo com oficiais de alta patente do Estado-Maior, como o Tenente-Coronel Ugério e o Coronel Lergen, e que por isso, teve mais facilidade em obter suprimentos, não estou realmente em posição de falar sobre o assunto. Coronel, embora sirvamos a bandeiras diferentes, ambos somos soldados. O estômago e o exército, dois assuntos que não podem ser retóricos. A realidade não tem graça e eles se conformam com ela. Tânia sorri levemente para Calandro. Afinal, prefiro 3 refeições completas a um romance. É natural que quem estiver de barriga cheia saia por cima. Basta olhar para as refeições quentes. Como é difícil preparar ingredientes nutritivos, obter o combustível para aquecê-los e fornecê-los às tropas sem que nada dê errado. Com frutos do mar frescos, levá-los até a linha de frente seria uma empreitada comparável a enviar uma sonda à Lua. É por isso que o pessoal das finanças do país de origem nos diz para nos contentarmos com cabrote. Acho que vou aproveitar ao máximo esta rara oportunidade e experimentar esta marinada. Ah, um comensal aventureiro? Você é uma raridade. Ouvi dizer que a maioria das pessoas do Império é bastante conservadora quando se trata de comida. Apreciar os sabores de uma terra diferente é praticamente a única diversão que um soldado em campo pode esperar. Com uma carreira como a sua, suponho que seja verdade. Você deve estar apreciando todos os diferentes sabores por onde passa. E aposto que você tem um paladar bastante exigente. Se eu estivesse comendo coisas boas, com certeza seria o comentário sarcástico que engulo em silêncio. Não há necessidade de divulgar abertamente o quão deplorável é a logística imperial. A menos que ocorra alguma intervenção divina, a única comida estrangeira que consigo desfrutar vem de enlatados apreendidos, ou provisões requisitadas localmente. Dependendo da época e do lugar, os mantimentos requisitados localmente podem ser saborosos, mas geralmente são apenas o tipo de coisa que você esperaria. A propósito, coronel, vou querer peixe como prato principal, mas também estou bastante entusiasmado com a escaramuça inicial. Uma observação perspicaz, coronel. O senhor não deixa nenhum detalhe passar despercebido. O Wildoano, com um sorriso alegre, começa a falar sobre os encantos da carne. Para a entrada, talvez um tartare leve. O que acha? É um pouco diferente do Império, mas lá se tem bife de qualidade. Eu elogiei o peixe, mas a carne também é muito boa. Trata-se mais de aproveitar ao máximo os sabores naturais, ou existe um ingrediente secreto? Coronel, acho que quase não preciso lhe dizer isso, mas existe o termo névoa da guerra. Nem sempre se consegue obter as informações que se deseja. Calandro parece estar se divertindo, e sinceramente não vejo nada de errado em acompanhá-lo. Então Tânia concorda com a cabeça. Então acho que está na hora de uma patrulha policial. De fato. A sua escolha? Quando estiver em Roma, faça como os romanos. Acho que vou comer o que os ildoenses costumam comer, já que não tenho essa oportunidade todos os dias. Vou experimentar o tártaro e a marinada. Ah, claro, posso acrescentar que espero que esteja delicioso? Eu garanto, Coronel de Gurechaf. Para quem não está acostumado, os sabores podem ser um pouco fortes, mas a marinada do peixe fresco é absolutamente fantástica. Ao anotar o pedido, o garçom prontamente serve um caldo leve. É evidente que se trata de algo semelhante ao que chamaríamos de surinagashi no Japão. Mesmo neste primeiro prato sofisticado, o cuidado e a habilidade empregados no preparo são imediatamente evidentes. Será que isto vai ser bom? Eu não tinha grandes expectativas, mas a realidade me reservou uma verdade amarga junto com o prato saboroso. Este aperitivo, o tartare, foi servido ousadamente apenas com sal e pimenta a gosto. Este prato é tão simples que se a carne fosse de má qualidade, seria completamente intragável. Mas em vez disso, fico impressionado com seu sabor umami concentrado. Acima de tudo, as especiarias levemente estimulantes realçam a doçura da carne. A forma como isso aguça o apetite é completamente diferente da dos tartares de baixa qualidade, que mascaram o sabor forte da carne crua com generosas porções de pimenta. Com a língua acostumada a salsichas feitas de restos e migalhas, quase sou derrubado pelo sabor palpável da civilização. Quase me esqueci do que era um jantar requintado, e a excelência quase me faz salivar. É muito bom. É bom, ponto final, sem ressalvas. Acompanhado de uma baguete crocante, é perfeito. É isso que significa querer comer até a última gota de molho. Que prazer poder espalhar migalhas de pão na mesa sem infringir nenhuma etiqueta. E melhor ainda, água levemente gaseificada é servida de tempos em tempos pelos garçons incrivelmente atenciosos. Estou acostumado a beber água barrenta, mas aqui consigo sentir o sabor adocicado dos minerais com tanta clareza que chega a ser irritante. Nesse sentido, a carne é formidável. A tenente-coronel Tânia von de Gurechaf dá suas impressões sinceras a Calandro e tece elogios sinceros ao chefe. Coronel, se o seu paladar é tão refinado, então o prato principal. Na verdade, não. Seria indelicado descrevê-lo agora. Por favor, apenas experimente.
Como se interpretasse os comentários de Calandro como um sinal, o garçom traz a marinada para o peixe branco. Não tenho certeza, mas parece roubá-lo. Há muitos ingredientes que nunca vi antes usados neste prato que se preocupa tanto com a apresentação. Claro que a esta altura, não posso descartar a possibilidade de que a aparência seja melhor do que o sabor. Embora eu tenha me acostumado aos padrões deste mundo, ainda sou essencialmente japonesa. E acho que sou bastante exigente quando se trata de qualquer tipo de prato de peixe. Parece que foi cozido no ponto certo. E a forma como a carne branca é apresentada demonstra boa habilidade. Mas existem poucos molhos que combinam bem com peixe, mesmo que os ildoenses deem seu selo de aprovação. Esse é o pensamento arrogante que me passa pela cabeça quando dou uma mordida, mas então sou tomado por espanto. A primeira coisa que sinto é uma acidez refrescante. Cítrico, provavelmente limão. Embora os sabores sejam complexos e multifacetados, eles se unem na minha boca para executar um concerto impecavelmente composto. Mantenho certa compostura enquanto analiso a primeira mordida, mas o que é realmente surpreendente é o molho que cobre minhas papilas gustativas. Contrariando a ideia preconcebida que eu tinha de que molhos são condimentos pesados, a marinada é uma mistura delicada de salgado e doce. Um pouco de azeite e um toque de vinagre que se combinam para criar um sabor complexo e multifacetado. Ela penetra no peixe e derrete na minha boca junto com a sua gordura. Que melodia magnífica! E o molho não é de forma alguma leve demais. No entanto, se me perguntassem se é pesado, eu diria que definitivamente não. Ele mantém um frescor que realça o charme do peixe além de suas limitações naturais. O que poderia ser? Tentar descrever esse sabor com palavras parece um exercício inútil. Sem dúvida, para um prato principal parece leve por si só, mas só até você colocar na boca. Assim que toca sua língua, você não tem escolha a não ser experimentar o sabor rico que permeia a polpa branca. Doçura, acidez e, acima de tudo, umami. Este prato atinge uma harmonia perfeita. Não é à toa que Calandro estava falando tanto sobre o sol e as frutas cítricas antes. Este é um sabor digno daquele monólogo. Sirvo-me de água com gás e limpo o paladar antes de voltar a saborear o peixe. A segunda mordida na polpa branca coberta de molho não é menos impressionante que a primeira. O sabor delicioso não se dispersa, mas permanece bem concentrado. O aspecto mais surpreendente é o equilíbrio impecável. Quando a produção de saliva aumenta e a língua se recupera do primeiro impacto, é aí que a segunda camada de umami se revela. A leveza do molho permite que o sabor do próprio peixe se destaque de forma primorosa, sem jamais o sobrepor. E então, como vai? Do meu ponto de vista, você parece satisfeito. Pela primeira vez na vida, a palavra rendição me passou pela cabeça. Estou completamente derrotado. É bom o suficiente para fazer as asas de prata do Império admitirem a derrota, hein? Calandro riu divertido. O feito valente do chefe será lendário. Fascinante. Ele murmura isso casualmente. Embora o coronel Ildoano esteja insinuando muitas coisas com esse comentário despretensioso, provavelmente é apenas para manter a conversa fluindo. Eu poderia deixar para lá. Mas ouvir um Ildoano falar sobre feitos valorosos faz Tânia refletir, como alguém que já esteve coberta de lama na linha de frente. Ato de bravura? Você luta com armas e o chefe luta com sua habilidade com a faca. No fim das contas, não são tão diferentes assim. Todos os homens são iguais quando atingidos por um bombardeio de artilharia, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Vocês, Ildoanos, são sempre bem-vindos às nossas trincheiras. Mesmo depois de levar aquela alfinetada, Calandro mal reage enquanto pega sua taça de vinho tinto. O jeito como ele leva o copo aos lábios com toda a calma do momento em que o garçom o enche com destreza, só pode significar que ele está ignorando o comentário dela. Aparentemente, os Ildoanos são sempre fiéis à sua razão de ser. Coronel, no fim das contas, é essa distância que nos separa. Vivemos no mesmo mundo, mas infelizmente respiramos ares muito diferentes. Você tem toda a razão. Dito isso, talvez eu tenha ido longe demais. Espero que me perdoe. Não, eu também tenho culpa. Talvez eu tenha me sentido muito à vontade e deixado escapar algo com você, já que passamos um tempo juntos na frente oriental. Um pedido de desculpas amigável, conforme ditam as normas de etiqueta social. Contanto que ele não guarde nenhum rancor pessoal contra Tânia, seria preferível se dar bem com ele. É assim que me sinto em relação a isso. Afinal, é maravilhoso ter uma conexão em um país neutro. Em tempos de guerra, isso é incrivelmente valioso. Ela quer aproveitar esta rara oportunidade de passeio turístico por Ildoa para se aproximar das pessoas. Por isso, ela se levanta educadamente. Estava delicioso. Foi perfeito tirando a conversa, não é? Eu murmuro em resposta e faço uma reverência. O peixe estava delicioso. Por favor, diga ao chefe que aguardarei ansiosamente a próxima refeição. Por agora é melhor eu ir. Os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos que estavam a bordo do trem tiveram acesso exclusivo a 2 vagões de luxo, 2 vagões de primeira classe. E pelo interior, você diria que eles foram mobiliados para generais. Após sair do vagão-restaurante e sentar-se em seu compartimento de luxo, Tânia solta um suspiro. Sinceramente, não consigo relaxar. Isso é muito desconfortável. Não há nada de errado com o serviço. Os assentos são confortáveis. Estou sendo tratado como um oficial de alta patente. Sinceramente, não tenho queixas. O que eles chamam de serviço pós-refeição é trazido por um garçom, e o café e os biscoitos de canela são de alta qualidade. É como se fossem delícias que ganharam forma e contornos. Não me importo de admitir que fizeram um ótimo trabalho. A parte de trás é tranquila, elegante e, acima de tudo, requintada. É a personificação de tudo que Tânia almeja. É por isso que dói tanto. Como eu pude? Estou com inveja. Pensar que eu seria dominada por uma emoção tão irracional. Então agora até comida boa é um problema? O delicioso café deixa bem clara a diferença entre nós e eles. Os sabores são autênticos. Não podem ser falsificados tão facilmente.
O mínimo necessário para as refeições é apenas ligeiramente diferente de o mínimo necessário para refeições civilizadas, mas são mundos à parte. Dizem que não se pode viver só de pão, mas, neste mundo, o ser X provavelmente não entende isso, embora devesse ser óbvio. Existem alguns princípios básicos da realidade que são indispensáveis para se ter liberdade de espírito. Acho que estou cansado. Coronel, aconteceu alguma coisa? Quando a voz preocupada se dirige a Tânia, ela percebe a cabeça de seu ajudante espiando para dentro de sua cabine. A tenente Cerebriacol. Não é nada de grave. Entendo. Você está bem? Aparentemente, ela está um pouco. Não, provavelmente está bastante preocupada comigo. Bem, suponho que seja natural se sentir desconfortável se sua superiora começa a resmungar sozinha. Não se preocupe, tenente. Não há problema nenhum. Mas ultimamente seu humor anda meio. Você parece meio para baixo. Na verdade, até receberem a ordem de fazer turismo, eu estava extremamente atenta à forma como os outros me viam. Pode-se dizer que Tânia conseguiu personificar a oficial ideal, inabalável e sempre transbordando confiança. Infelizmente, o choque dessa viagem a Ildoa está começando a ficar bem evidente. Eu achava que tinha uma casca grossa, mas parece ser surpreendentemente frágil. Não, eu só estava pensando comigo mesmo. A ideia de que eu também sou humano fica subentendida. Longe do campo de batalha, tenho mais tempo. Então, tenho muito tempo para pensar. Como normalmente não tenho esse tipo de tempo livre, penso em coisas diferentes do que costumo pensar. O produto com sua embalagem elaborada é tão elegante que é difícil acreditar que sejam biscoitos como os que você encontraria em uma embalagem simples no Império. Por exemplo, quando penso no sabor de um desses biscoitos. Sim, a comida estava muito boa. Ouvi dizer que se você pedir, também consegue chocolate. Será que Ildoa está sendo tão atenciosa assim? Talvez eu também queira um pouco. Provavelmente estão fazendo isso para se exibir, mas como alguém que se acostumou com a escassez, sei que é melhor aproveitar enquanto há disponibilidade. Também vou dar um jeito de conseguir folhas de chá e grãos de café. O vagão restaurante aqui serve coisas muito boas. Se possível, gostaria de trazer um pouco de açúcar branco. Seria uma bela lembrança. Entendido, senhora. Tenho certeza de que meu sorridente ajudante de ordens providenciará tudo. Dito isso, um soldado imperial trazendo açúcar como lembrança. Mesmo que antes desta guerra total, o Império fosse completamente autossuficiente em açúcar de beterraba produzido internamente. Como as coisas mudaram. Basta cruzar a fronteira para Ildoa e você consegue tudo o que quiser. Nada é suficiente no Império. Apesar de estarmos bem ao lado, isso é algo que não podemos alcançar. A verdade é surpreendentemente perturbadora. Tânia quase leva a mão ao cabelo para puxá-lo, mas para com um suspiro. Será ciúme? Resignação? Detesto ser tão afetado que nem consigo definir minhas próprias emoções. É realmente muito desagradável. Tânia balança a cabeça negativamente. No fim das contas, se eu não quiser me apegar a coisas como BX, minha única opção é trilhar meu próprio caminho. Você não pode mudar as circunstâncias do seu nascimento, mas pode mudar o seu destino. Ou pelo menos, é o que eu pretendo fazer. Nasci durante o período dos reinos combatentes do Império e entrei para o exército para evitar o recrutamento forçado por ser órfão. Fico feliz que agora, tendo conquistado um certo status, posso me dar ao luxo de parar um momento e pensar no que vem a seguir. O Império, ou melhor, a soldado imperial Tânia, tem um momento para refletir sobre o futuro. Então a ampulheta que estava quase se esgotando ainda pode ser virada, né? Imagem. 18 de julho, ano unificado de 1927, Exército Imperial, Grupo de Exércitos do Sul, antiga zona de defesa de porte ainda Marinha da República. Os uniformes deles são impecáveis, de qualquer forma, tendo sido designados para a guarnição do porto. A primeira coisa que o capitão Maybert e o primeiro-tenente Tospan acharam estranha foram os uniformes perfeitamente comuns de seus companheiros soldados. Camisas e calças bem engomadas, bonés impecáveis, botas lustradas. Essa variedade. Os soldados de infantaria pareciam tão reais em seus uniformes que pareciam ter saído de uma fotografia. Acostumados à frente oriental, era difícil para eles acreditarem que não se tratava de soldadinhos de brinquedo, mas sim da guarnição do porto. Não, eles não foram os únicos. Todas as tropas do Lergen Cap Group ficaram atônitas no momento em que avistaram a guarnição do porto. Tudo começou com a boa vontade vinda de cima. Após suportar intensos combates na frente oriental, metade do Lergen Camp Group foi enviada para a retaguarda como parte de seu rodízio de licenças e reorganizada. Naquela época, a artilharia e a infantaria estavam designadas para o serviço portuário. Maybert e Tospan receberam bem essa folga, supostamente de serviço de guarda na retaguarda. Infelizmente, apenas o capitão Arrens e as forças blindadas foram enviados para um campo de treinamento nas proximidades da capital para reconstituir sua unidade. A artilharia e a infantaria explodiram em vivas, enquanto os operadores de tanque se desesperavam. Você só pode estar brincando. O motivo era que quanto mais perto de seu país de origem, mais rigorosamente as regulamentações eram aplicadas. Naquele momento, os que estavam de serviço no porto riram, dizendo que, como poderiam desfrutar das riquezas do mar, estavam em melhor situação do que as tropas blindadas, que acabariam cobertas de lama nos campos de treinamento. Mas o bom humor deles durou apenas até encontrarem seus colegas. O grupo de combate Lergen Camp Group havia conquistado renome na frente oriental, mas a visão da guarnição do porto os deixou arrepiados. O fato de todo o equipamento estar obsoleto criava uma estranha mistura de veteranos e novatos, algo absolutamente bizarro. Havia também muitos outros problemas a serem apontados. Mas havia algo mais que superava em muito essas pequenas preocupações. Uniformes impecavelmente plissados. Calças tão retas que dava a impressão de que foram passadas a ferro. Botas polidas que brilhavam como espelhos.
E além disso, nem um grão de lama em nenhuma delas. Era impossível um soldado de infantaria ter aquela aparência. Talvez a guarda de honra em um funeral, mas a guarnição do porto? Para os soldados que haviam lutado no leste, era literalmente inconcebível. Não se pode lutar numa guerra com um uniforme limpo. As guerras são assuntos irremediavelmente enlameados. Os oficiais não são exceção, nem mesmo os generais. Sim, o próprio tenente-general Zetor, um general de alta patente na frente oriental, andava com um uniforme de campanha gasto, encharcado de lama e suor. A realidade era que todos os oficiais de patente média na frente oriental tinham que se preocupar com meias. Ao retornarem da frente de batalha e se dirigirem ao território ocupado na retaguarda, o vislumbre da guarnição do porto os deixou boquiabertos. Estavam desfilando por aí com uniformes engomados? A sensação era de um lugar terrivelmente distante da realidade. Mas a verdadeira surpresa foi descobrir que eles tinham ordens estritas do comando do porto para usar seus uniformes daquela maneira. No momento em que entraram na instalação de defesa portuária onde estavam alocados, as tropas do Lergen Cup Group foram forçadas a lidar com um abismo cultural inacreditável. A maior parte das observações que o vice-comandante, Tospan, trocou com Meibert foi sobre esse choque. Mais precisamente, ele estava simplesmente reclamando, mas enfim, este dia não foi diferente. Esses uniformes impecáveis são ótimos, mas eu simplesmente não consigo relaxar. Tospan fez uma careta ao olhar para as próprias roupas. O que ele viu foi um uniforme passado a ferro, usado de acordo com os padrões regulamentares. Parecia bom, mas era só para isso que servia. Esforçar-se para manter os uniformes limpos era uma coisa. Aquilo lhe pareceu um desperdício de energia. Com aquela expressão amarga no rosto, ele resmungou para o oficial superior. Capitão, como é que a gente vai relaxar desse jeito? A gente devia estar de férias. Isso é muito formal. São as regras, Tenente Tospan. Ao perceber que o capitão da artilharia falava sério, Tospan recuou ligeiramente. Com todo o respeito devido, a conversa foi recíproca. Então, Capitão Meibert, permita-me apontar uma coisa. Você está dizendo que eu cometi um erro? Ele balançou a cabeça negativamente. Tenho quase certeza de que não. Mas Tospan respondeu cautelosamente, é a sua tampa. Havia um aviso de que não deveríamos fabricá-las como trituradores. O que? Tospan apontava para o boné que Meibert usava no estilo popular. Esse truque era popular na linha de frente para reduzir o tempo de manutenção do chapéu, bem como seu peso. Isso, falando estritamente, era contra os regulamentos. É contra as regras. Eles nos avisaram para não deformarmos nossos bonés. PFF, será que fizeram isso? Eu só estava usando como todo mundo usava na frente oriental. Meibert levou a mão ao chapéu com uma careta. Droga! Ele tinha toda a intenção de seguir as regras à risca. Achava que era um completo purista, mas acabou desviando o olhar em algum momento sem nem perceber. Eu não reinterpreto os regulamentos como bem entender, como Coronel de Gurechaf, mas parece que ela me influenciou. Por vezes, a capitã sentia-se pressionada pelo seu superior extremamente pragmático, embora talvez se devesse mais ao facto de ela ser demasiado boa a manter-se totalmente desprovida de sentimentalismos. Só estou reclamando. Embora nossa comandante seja realmente uma das melhores oficiais superiores que se poderia desejar ela. Sim, definitivamente existem algumas peculiaridades. Eles ficaram nesse vai e vem, não é? Sério? Aproveitando a ausência do chefe para conversar livremente. O que será que ela tem? Será que é o fato de ser patriota demais? Ela não hesita em momento algum. É isso aí, tenente. Tudo é arquivado como dever para com o Estado. É assim que ela acredita, sem sombra de dúvida, que a necessidade pode justificar qualquer coisa. Ela aprende tudo muito rápido, mas também é capaz de perder o controle num piscar de olhos. Acho que seguindo o exemplo dela, acabei ficando um pouco criativo demais, pensou Meibert, fazendo uma careta. Deve ser por isso que viver de acordo com as regras é um saco agora. Nesse sentido, eu realmente invejo o Capitão Arrens. Sério, não quero ser grosseiro, mas é porque os petroleiros são os favoritos de todos. Eles podem estar bem perto da capital, mas é uma área de manobra. Não vai haver um alvoroço se eles estiverem por aí se sujando, rolando nos tanques. Embora todos fizessem parte do grupo em reorganização, havia diferenças entre os artilheiros, a infantaria e os tanquistas. Fazia sentido que fossem enviados para locais diferentes por necessidade prática. Para manter a posição com superioridade numérica, obviamente caberia à infantaria. E a segunda maior força era a artilharia. Foi por isso que Tospan e Meibert assumiram o comando do Cup Group enquanto os magos aéreos e as unidades de tanques operavam em outros lugares. E eles aprenderam algo enquanto estavam sob o comando de uma unidade diferente. Ambos concordaram. É surpreendente a liberdade que tínhamos sob o comando do Coronel de Gurechaf. A princípio, fiquei feliz por podermos trabalhar em um lugar tão tranquilo que poderia muito bem ser a parte de trás. Sim, achei que parecia uma ótima combinação. Mas não. Ambos fizeram uma careta. Não consigo evitar o estresse quando as coisas estão tão diferentes. E você, tenente? Então é o mesmo para você? Quer dizer, não é horrível. Só não consigo me sentir confortável. Achei que já estivesse acostumado com as regras, mas meu corpo está gritando de dor por causa do esforço de viver sob pressão. Enquanto Meibert falava, ele se encolheu de vergonha. Estou me forçando a me adaptar. Com todo respeito, capitão, o senhor acha que alguém que consiga se adaptar a isso deveria estar no nosso Camp Group? Pensando bem, talvez você tenha razão. Se Tânia o tivesse visto rindo, provavelmente teria dito. Então você também pensa assim, e se aproximado dele como se tivesse encontrado um novo amigo. Enquanto Tospan e Meibert conversavam, eles relaxaram e se permitiram ser descuidados, mas mantiveram os olhos bem abertos. Tânia chegou a se perguntar se encontraria alguma utilidade para aqueles dois, mas seus rostos profundamente preocupados demonstravam o quanto estavam apreensivos. Era uma ansiedade de outro nível.
Era popularmente conhecido como a lacuna de campo. O resultado de oficiais do exército de campo pagarem altas taxas de matrícula ao professor conhecido como experiência. Depois de se tornarem oficiais que, regularmente tinham permissão para exercer alguma discricionariedade, a aplicação mais rigorosa das regras tornou-se sufocante. Capitão, a retaguarda está. Como posso dizer? Eu sei onde você quer chegar, tenente. É bem diferente do que nos lembramos, não é? Maybert sorriu ironicamente, tendo adivinhado o que Tospan estava querendo dizer. Antes, este era o nosso lugar. Mas, de repente, nós, os retornados, nos tornamos estrangeiros. Ser atingido em combate mudava as pessoas, moldando-as para se adaptarem melhor ao campo de batalha. O fato de Maybert e Tospan estarem tendo dificuldades para se adaptar fez com que finalmente percebessem o que estava errado. Estrangeiros. Não há outra palavra para descrever isso. Eu realmente não entendo. Pelo menos, não consigo expressar em palavras tão facilmente quanto você, capitão. Você diria que se encaixa aqui, tenente Tospan? Não, não é isso. Acho que estrangeiro é um pouco exagerado. Dito isso, sinto que a atmosfera aqui é estranha e desconhecida. Tospan assentiu com a cabeça em resposta ao comentário de Maybert. Eles haviam se acostumado a ser soldados, ou talvez simplesmente humanos que viviam e respiravam na frente oriental. É claro que a experiência individual poderia ter sido diferente. Intensidades diferentes, limiares individuais e talvez a forma como eles viam as coisas. Mas você se sente mal como eu? Bem, sim, eu consigo. Porque Tospan assentiu com a cabeça. Eu também não consigo relaxar. É uma sensação estranha. Havia uma lacuna. E diferenças irreconciliáveis. Mas Maybert e Tospan concordavam plenamente que não conseguiam se estabelecer, tendo se adaptado à frente oriental. Ambos tinham pensamentos semelhantes sobre a possibilidade de serem designados para uma cidade portuária como parte da guarnição durante seu período de afastamento da frente de batalha, do ambiente excepcional das linhas de frente orientais, ao qual estavam tão acostumados, para uma área de retaguarda perto da pátria. Para eles, esses dias de calmaria foram um desfile de novas surpresas e constrangimentos. Embora devessem pertencer a este mundo, e de fato, viessem dele ou de lugares muito semelhantes. O principal motivo pelo qual não conseguiam se estabelecer era a ausência de ataques inimigos. Embora fosse território ocupado, essa antiga cidade portuária da República, próxima à metrópole, vivia em paz. Graças a isso, missões de segurança simples e similares eram realizadas de maneira muito diferente. Na frente oriental, eles precisavam ficar constantemente de olho em guerrilheiros, então era um mundo completamente diferente. Embora lhes dissessem que a principal missão dos guardas era prevenir problemas com os habitantes daquele território ocupado relativamente amigável, eles realmente se perguntavam o que deveriam fazer. Por exemplo, qualquer pessoa agindo de forma suspeita em uma zona restrita era imediatamente fuzilada. O Lergen Camp Group havia ficado atolado até a cintura no Pântano do Leste, e nas missões de infantaria naquela região, segurança significava não deixar o inimigo se aproximar, tratava-se necessariamente de eliminar quaisquer ameaças potenciais. Esses mesmos indivíduos estavam agora absorvendo freneticamente o capítulo do Manual de Segurança intitulado Regras Relativas ao Tratamento de Civis Suspeitos. O segundo fator desconcertante que merece ser mencionado é o ritmo totalmente monótono da vida diária aqui: acordar com o toque de corneta pela manhã, tomar o café da manhã no quartel, almoçar no horário marcado, depois jantar e finalmente apagar as luzes. Em outras palavras, a vida no quartel se rege ao ritmo do relógio. Aqui jamais haveria uma ordem para tirar uma soneca. Neste mundo ordenado, moldado à perfeição, as ordens reinavam sobre o próprio tempo. Enquanto Maybert e Tospan reclamavam um com o outro que jamais se acostumariam com aquilo, os ponteiros do relógio os perseguiam pelos alojamentos. Mas ter muito tempo livre não faria de você um bom policial. Eles sempre tinham tempo e energia suficientes para observar o que acontecia ao seu redor. E naturalmente, se estavam observando, encontrariam maneiras de melhorar as coisas. E não fazia sentido deixar soldados ociosos. Se eles fossem obrigados a perder tempo, seria melhor que fizessem alguma coisa. Mesmo que não houvesse motivo para isso, eles prefeririam estar cavando uma trincheira ou algo do tipo do que ficar parados sem fazer nada. Era nisso que Maybert estava pensando quando teve a ideia de reforçar a posição deles. Tenente Tospan, hoje gostaria que a infantaria me desse uma mãozinha. Maybert fez o pedido ao seu companheiro do Camp Group com naturalidade. As defesas ao redor dos canhões têm me incomodado. Provavelmente não conseguiremos fortificá-las com concreto, mas gostaria de fazer o que estiver ao nosso alcance. Estamos ao seu dispor. Ótimo. Gostaria que sua companhia de infantaria empilhasse sacos de areia. Tospan assentiu com a cabeça. Isso basta? Maybert riu. Melhor do que o que temos agora. Para ambos era apenas um pequeno trabalho. Em vez de deixar os soldados ociosos o dia todo, por que não colocá-los para trabalhar? Pensaram eles. Se Tânia estivesse lá para ver, provavelmente teria dado uma risadinha ao perceber o quão keynesiano era aquilo. O que não tinha graça nenhuma era o quão diferente era a pessoa responsável. A guarnição do porto era administrada pela burocracia imperial, um ajuntamento de pessoas que faziam as coisas mais estúpidas com a maior seriedade. Para o bem ou para o mal, Maybert e Tospan estavam completamente acostumados a ter um superior que se desviava da norma. Infelizmente, acabaram entrando em conflito com a burocracia, que era muito mais estruturada verticalmente. O primeiro confronto ocorreu enquanto suas tropas executavam o plano de Maybert. O trabalho era simples: encher os sacos que haviam conseguido com terra e empilhá-los. Não havia outra maneira de interpretar o que estava acontecendo. Mas um oficial administrativo da Marinha que passava por ali perguntou confuso: Capitão Maybert, com licença, mas o que o senhor está fazendo? Esse? Sim, isso mesmo.
Qualquer um pode perceber só de olhar, então por que ele está se dando ao trabalho de perguntar? Inclinando a cabeça, Maybert, no entanto, deu ao homem uma explicação educada. Eles estavam simplesmente consolidando sua posição, explicou ele sucintamente. Ao ouvir isso, o prefeito fardado franziu a testa. Maybert não entendia qual era o problema, e o oficial administrativo da Marinha suspirou para ele. Com licença, senhor, mas há algum problema? Capitão, o senhor pergunta se há algum problema. Bem, sim, há um grande problema. Sinto muito, senhor, mas realmente não faço ideia do que seja. Pode explicar? Você realmente não sabe. Esse cara. Outro suspiro ostentoso. Após seu lamento exagerado, ele enfiou a mão na bolsa e tirou um livreto. Por favor, leia o livro de regras. Ele afirma claramente que para modificar instalações defensivas como esta, é necessário solicitar permissão por escrito. Não creio que tenha recebido esse livreto. Então o Estado-Maior cometeu um erro administrativo? Inclinando ligeiramente a cabeça, o oficial administrativo continuou a reclamar com uma expressão azeda no rosto. De qualquer forma, não podemos permitir que você ignore as regras simplesmente porque não sabia que elas existiam. Quer dizer que precisamos de permissão até para colocar alguns sacos de areia? E não podemos denunciar depois? Isto não é um campo de batalha. Não estamos numa posição que exija desviar-nos dos regulamentos. Capitão, desculpe-me, mas vou dizer isto para seu próprio bem. Por favor, siga o procedimento. Após entregar o livro de regras ou o que quer que fosse e proferir o comentário final de obrigado pela sua cooperação, o oficial administrativo da Marinha foi embora. Observando partir, Maybert suspirou. Certo, esta é uma guarnição da Marinha. Fazia sentido que eles quisessem ser informados. Também era verdade que Maybert não havia sido informado sobre o regulamento ou algo do tipo. E talvez, sistematicamente, fizesse sentido que ele fosse repreendido por violar as regras. Mas havia algo naquilo que não lhe parecia certo. A burocracia tem prioridade sobre qualquer outra coisa, e o trabalho em campo só pode começar após receber autorização por escrito? Isso era impensável na frente oriental. Antes que a documentação necessária pudesse ser entregue, eles já teriam sido invadidos pelos comunistas. Ou então, os documentos da burocracia teriam prioridade sobre as necessidades básicas, sobrecarregando a rede de abastecimento. De forma assustadora, um burocrata poderia realmente optar por esta última alternativa. Então a parte da frente e a de trás são tão diferentes assim? Maybert, a contragosto, elevou a voz para chamar o oficial de patente inferior. Tenente Tospan, vem aqui. Quando o primeiro tenente se aproximou, havia uma expressão de perplexidade em seu rosto. Claro que havia. Não havia como Tospan prever porque estava sendo convocado. Suspenda os trabalhos de fortificação. Reúna a infantaria e coloque-a em prontidão. Aconteceu alguma coisa? Com certeza. Ele encolheu os ombros. Aparentemente não nos é permitido construir nenhuma obra de campo sem documentação. O jeito da Marinha de fazer as coisas é muito confuso. Disseram-me que não nos é permitido modificar a posição sem autorização por escrito. Tospan inclinou a cabeça como se não entendesse. Estamos apenas empilhando sacos de areia. Precisamos de permissão para isso? Isso mesmo, tenente. Tospan recuou incrédulo e balançou a cabeça. Precisamos de permissão para tudo? Sério? Não acredito nisso. Bem, os funcionários administrativos daqui podem. O bom senso deles é simplesmente diferente. Até que a documentação esteja em ordem, você pode mandar as tropas voltarem para os quartéis e descansarem. Entendido, reconheceu Tospan, e começou a retirar as tropas. Enquanto isso, Maybert começou a reunir a documentação necessária. Vou terminar logo com isso. Quero que as tropas voltem ao trabalho o mais rápido possível. Ele encarou a tarefa com entusiasmo, mas deparou-se com uma triste realidade. A burocracia era uma inimiga tão poderosa quanto o exército da Federação. Os formulários precisavam ser formatados com detalhes precisos. Os que Maybert estava preenchendo tinham espaços para escrever o esboço geral do trabalho e exigiam uma lista de despesas correntes, materiais e assim por diante. Eles não estavam construindo uma fortificação de concreto, nem estabelecendo uma posição sofisticada com múltiplas linhas de defesa, nem plantando minas terrestres. Tudo o que eles planejavam fazer era empilhar sacos de areia. Os materiais utilizados eram sacos de pano. Depois, bastava enchê-los com qualquer terra disponível e empilhá-los. Os soldados já tinham suas próprias pás. Isso caberia em uma única página de um bloco de notas. Curiosamente, ao preencher a documentação oficial, o que deveria caber em uma única página de bloco de notas exigia 10 formulários diferentes, cada um com suas próprias especificações. Até mesmo encher sacos de areia com terra era considerado formal na parte de trás. Qual a origem da terra? Confirmação de propriedade, plano de defesa existente, múltiplas verificações dos planos de construção? As formalidades bizantinas eram vertiginosas. Talvez fosse mais rápido encher os sacos com esses papéis do que com a sujeira. Os procedimentos o faziam querer se amotinar. Antes que percebesse, havia passado mais tempo do que o esperado, e o trabalho estava ainda mais atrasado do que o previsto. Talvez preocupado com o progresso dele, Tospan apareceu. É o tenente Tospan, capitão. Como está o andamento da papelada? Não é. Estou quase desistindo. Quer que eu ajude? Não que eu seja muito bom com papelada. Eu também não. Lembrando-se de uma oficial que parecia resolver tarefas desse tipo com facilidade, Maybert sorriu sem jeito. A tenente Cerebriacol é ajudante de ordens há muito tempo. Aposto que ela teria resolvido isso rapidinho. Não é à toa que o coronel de Gurechaf a valoriza tanto. Inicialmente, ele pensara que ela era apenas uma maga excepcional, mas na verdade ela era muito mais do que isso. Ela sempre fazia os arranjos com uma eficiência surpreendente.
Para ser sincero, ele presumia que essas tarefas fossem coisas simples que qualquer um poderia fazer. Imagino que até mesmo tarefas menores se tornem uma ameaça tática quando se acumulam. Muito bem, Tenente Tospan, pode cuidar disso? Entendido. Eles resmungaram, mas não tiveram outra escolha senão continuar trabalhando. Se você vai atirar no inimigo, não pode ser derrotado pelo peso dos projéteis que está tentando carregar. Ele pode ter sido um capitão, mas era um artilheiro. Maybert era perfeitamente capaz de carregar e disparar projéteis. Uma caneta, por outro lado, é leve. Era tão leve, e mesmo assim ele parecia não conseguir progredir. Pensar que simplesmente não estar habituado a algo poderia atrasar tanto uma pessoa. Por um tempo ele ficou sentado em sua mesa no posto de comando de frente para o mar. Elaborar um plano de trabalho para regulamentação e registrá-lo por escrito em todos os formulários necessários para revisão foi uma tarefa suficientemente árdua. Para o esgotar, esse manual de regras tão cheio de minúcias é um saco. Precisa de tudo isso só para uma proposta de construção? Ele murmurou algo, mas continuou movendo as mãos. Para Maybert, a maior ameaça era o sistema de classificação. De acordo com os regulamentos, existiam 12 tipos diferentes de sacos de areia, e o formulário exigia que ele especificasse exatamente qual tipo seria usado. Minha cabeça dói. Achei que ia morrer em combate, mas parece que essa papelada pode me matar primeiro. Maybert e Tospan estavam acostumados com as exigências excessivas dos superiores. Na frente oriental, frequentemente recebiam ordens terríveis como defendam sua posição até a morte. Mas receber a ordem de entrincheirar-se e manter a posição, acontecesse o que acontecesse, não parecia tão ruim depois de preencher inúmeros formulários com anotações detalhadas, seguindo a regra tal e tal de algum livro. Na frente oriental, além de uma única ordem escrita, até mesmo resistir a todo custo ficava a critério de quem estava em campo. Ter que fazer todo esse trabalho burocrático para cada coisinha é simplesmente uma loucura. Balançando a cabeça, Maybert pegou a garrafa de água para fazer uma pausa. Eles podiam beber quanta água fresca quisessem. Só em uma guarnição militar era possível tal luxo. Viva a água corrente! A água fria realmente faz maravilhas para uma mente cansada. Tenente Tospan, como vão as coisas por aí? O tenente, com aparência igualmente cansada, respondeu que não estava fazendo muito progresso. Maybert ofereceu-lhe a garrafa de água, e ambos se serviram de um pouco de água. Eu achava que sabia como funcionava o trabalho de engenheiro de campo, mas aqui tudo é diferente. Tospan suspirou, encarando o manual. Maybert sentia o mesmo. Independentemente dos movimentos corporais, pelo menos a forma como as canetas se movem aqui é outra coisa. Quer dizer, se eu estiver plantando minas terrestres, é claro que farei um mapa, mas tudo era muito demorado. Ele simplesmente não conseguia se acostumar. Depois de tanto pensar, resolveu olhar para o mar, mas ao fazê-lo, notou algo estranho no horizonte. Ei, o que é isso? Havia alguns pontinhos flutuando na água. Ele pegou seus binóculos de confiança, levantou-se de um salto e chamou um enfermeiro enquanto corria para a janela. Ei, tem algum comboio agendado para chegar neste horário? Confira a lista. Um momento, senhor. Eu vou. Em dobro. Embora estivesse gritando e apressando seu subordinado, não era como se ele estivesse realmente preocupado. Era simplesmente uma resposta condicionada para manter sua mente estimulada e alerta, pelo menos naquela fase. Afinal, as unidades do Lergen Camp Group eram forasteiras. A menos que recebessem uma ordem do comando do porto para ocupar seus postos de combate, não fazia muito sentido se descontrolarem por conta própria. Ainda assim, mesmo que ele simplesmente tivesse se enganado, era estranho que não conseguisse se lembrar de nenhuma chegada programada. E isso o incomodava ainda mais porque ele acabará de ser criticado por sua falta de atenção aos detalhes. Seria uma falha de comunicação ou algo que lhe escapara completamente da memória? Se fosse a segunda opção, não passava de um erro pessoal, mas se fosse a primeira, era um problema sério. De qualquer forma, para evitar que o problema se repetisse, ele precisava descobrir a causa. Capitão, peço desculpas pela demora. Está escrito aqui na lista que... Obrigado. Quais navios devem atracar? É estranho. A lista do comando mostra apenas alguns submarinos. Me dê isso aqui. Ele arrancou o documento das mãos do enfermeiro e após dar uma olhada rápida disparou. Tenho quase certeza de que aquilo não são submarinos. A única unidade que esperava entrar no porto era um grupo de submarinos. E havia um bilhete que dizia que eles poderiam aparecer em caso de emergência. Se fosse uma emergência, ele conseguia imaginar a situação em que os submarinos navegariam pela superfície. Mas isto era claramente outra coisa. Algum sinal? Não há sinal no rádio. Devemos contatá-los? Essa é a função do quartel-general. Observar já basta. Mantenha a unidade pronta para se deslocar, se necessário. Com uma saudação militar, seu homem começou a trabalhar. Depois de se despedir dele, Maybert de repente teve uma ideia. Não havia motivo para confundir submarinos com algum outro tipo de navio. A visibilidade era boa. Não havia chance de ele confundir as silhuetas. Além disso, submarinos não eram tão grandes. Se estivessem sinalizando para se identificar, seria mais fácil perceber, mas sem isso, tem que ser outra coisa. Navios de transporte? Droga, não sou bom em distinguir navios da marinha. Olhando através de seus binóculos, ele avistou algo que parecia ser um mastro, mas suspirou com o esforço necessário para realizar a tarefa decididamente desconhecida. Parece que também há navios de transporte na retaguarda. E parece mesmo um comboio comum. Mas, um comboio? Agora? Ah, já sei. O coronel e os outros estavam sendo enviados para o continente sul, certo? Talvez seja um comboio saindo de lá. Tospan sugeriu uma possibilidade, observando tudo de lado. Um comboio a retirar-se do continente sul? Sim, capitão. Se forem navios aliados, isso não seria uma possibilidade? O oficial de patente inferior ofereceu uma explicação, mas Maybert balançou a cabeça negativamente. Ele não via nenhum motivo para otimismo. Sem aviso prévio? Isso é bizarro, tenente.
Bem, nós somos forasteiros. Mas isto é uma guarnição militar. Deveria ser normal entrar em contato. Depois de pensar um pouco, com a mão no queixo, ele tomou sua decisão. Se não entendesse a situação, precisava proceder com a máxima cautela. Em outras palavras, eles tiveram que se preparar para a guerra. Tenente Tospan, desculpe, mas mobilize também a infantaria. Mande-os para seus postos. Imediatamente, Capitão Maybert. Obrigado. Deixo isso a seu critério, então. Uma resposta pronta. Objeções e dúvidas engolidas, ele sabia que precisava cumprir seu dever. Seguro dessa verdade fundamental, Maybert pôde desempenhar seu papel com confiança. Reunindo os sargentos que invadiram seu escritório no momento em que Tospan estava saindo, ele começou a lidar com a situação considerando a possibilidade de combate. Nenhuma notícia da sede? Verifique novamente. Certifique-se de tentar também com o pessoal de folga. Não, espere. Não temos tempo. Deixe-me ver o documento. Aqui você vai. Então, na verdade, não há nada. Ele não conseguia ver nada faltando na lista de embarcações. Ainda havia a possibilidade de que isso pudesse ser atribuído a um documento extraviado ou a alguma falha no recebimento de uma mensagem por parte do Camp Group, por mais remota que fosse. Dito isso, não havia veteranos de combate que desconhecessem a importância da comunicação. De Gurechaf havia insistido na importância crucial de sempre reportar durante o tempo em que estiveram na frente oriental. Será que a unidade de artilharia que lutou tão bravamente em Soldin 528 iria falhar nesta situação mais simples? O pressentimento de Maybert piorou. Se não havia nenhum plano para receber esses navios, significava que eram desconhecidos e que eles não tinham sido informados sobre eles. Só isso já era mais do que suficiente para Maybert querer ordenar que as tropas se posicionassem. Então, por quê? Por quê? Por que o alarme não está soando? Como estão posicionados nossos aliados? As perguntas escaparam baixinho antes que ele se desse conta. Imaginar o pior cenário possível e buscar uma maneira de evitá-lo era a regra mais básica e fundamental da guerra. Quando não há motivos para otimismo, a única coisa que um oficial superior otimista consegue fazer é levar seus subordinados à morte por causa de sua preguiça. O fato de algo que deveria ser óbvio não ter sido o deixou extremamente inquieto. Logo ele se viu criticando as pessoas. Parece que a Marinha e outras forças de segurança aqui não têm experiência suficiente em combate. Acho que a rotina da defesa portuária os tornou inflexíveis. Maybert balançou a cabeça em resposta à réplica do sargento à sua queixa. O problema são os chefes. Se eles tivessem medo de seus superiores, ninguém estaria relaxando, nem mesmo na retaguarda. Veja a Coronel de Gurechaf. Existe algum herói corajoso o suficiente para ser preguiçoso sob o comando dela? Os sorrisos educados que os sargentos trocaram enquanto riam baixinho eram toda a resposta que alguém precisava. Mesmo para os veteranos, aquela garotinha, ou melhor, aquela pequena comandante, era alguém a ser temida. Ela jamais seria o tipo de chefe que seria levada na brincadeira ou subestimada. Ela é extremamente direta, mas sabe o que está fazendo. Não estou convencido de que esses caras possam dizer o mesmo. Capitão, isso é um pouco. Bem, eu não discordo, mas... Certo? Para ser completamente honesto, sinto falta do coronel gritando ordens para nós. O senhor não se importa com um comentário sincero, não é, capitão? Porque tenho quase certeza de que isso é um transtorno mental. Ha. Depois que uma explosão de risadas aqueceu o ambiente, era a hora de trocar informações. Embora não estivessem acostumados a batalhas reais, o quartel-general continuava sendo o quartel-general. Pegando o fone na mão, Maybert discou para o comando. Se não estivessem acostumados com essa situação, provavelmente estariam se sentindo confusos. Se necessário, poderei ter de enviar um mensageiro ou ir pessoalmente até lá para estabelecer contato. Mas os cálculos do capitão estavam errados desde o início. Este é o comando do porto. Eles atenderam ao primeiro toque. A resposta foi tão imediata que Maybert quase se sentiu aliviado. Entre isso e a firmeza da voz, ele não detectou nenhum sinal de caos. Aqui é o capitão Maybert do grupo de combate Lergen. É uma emergência. Solicito a máxima prioridade. Por favor, me conecte com o oficial de plantão. Uma emergência? O que está acontecendo, capitão? Talvez eu os estivesse subestimando. Se eu estivesse julgando injustamente, era o que Maybert pensava até ouvir o tom confuso da voz do sinalizador. Será possível que eles não tenham percebido? O oficial de serviço. Agora. Por favor, espere um momento. Vou verificar. É uma emergência. Depressa. Irritado, Maybert foi obrigado a esperar alguns segundos. Ou seriam alguns minutos. De qualquer forma, pareceu uma espera inacreditavelmente longa. A espera foi extremamente irritante. Não é como se as comunicações com a sede estivessem cortadas ou congestionadas, então o que está acontecendo? Ele não conseguia acreditar que estivesse demorando tanto para contatar o oficial de plantão. Capitão Maybert, aqui é o Tenente Coronel Paul. Uma emergência de prioridade máxima? Parece que o senhor está realmente preocupado. O que está acontecendo? O comboio não programado aproxima-se do porto. Isso? Provavelmente apenas uma falha de comunicação. Os comentários do Tenente Coronel Paul foram extremamente vagos. Vamos pedir que confirmem a que grupo pertencem. Mas presumo que sejam ou o comboio que foi resgatar o corpo expedicionário do continente sul ou um dos nossos comboios de transporte em busca de um porto seguro. Seu tom indicava que ele não via nenhum problema e transbordava confiança inabalável. Quase fez Maybert se perguntar se seu pânico não teria sido em vão. Você tem confirmação? Confirmação? Estamos trabalhando nisso. Tenho certeza de que teremos em breve. Foi difícil não deixar escapar. Você ainda não? Esse otimismo completamente infundado soava como uma língua estrangeira. Se não estivessem falando ao telefone, Maybert estaria encarando o tenente-coronel sem pudor. Com licença, coronel, mas eles já estão tão perto. E o senhor ainda está confirmando? É bastante comum ter problemas com a comunicação sem fio. E você sabe o que dizem sobre a névoa da guerra.
Você é um comandante na linha de frente, então eu imaginaria que já estaria acostumado com isso.